É, hora do manhwa. Ela possui o corpo de uma vilã em um romance. Originalmente, o papel da ruiva mulher seria cobiçar o protagonista masculino e morrer no final. Mas ela decide viver como uma rica desempregada. Até que seu irmão caça um gigante lobo prateado. Depois de muito esforço, ela conseguiu domá-lo. Agora você tem que encontrar a heroína, entregar a coleira e pronto. Mas, de repente... Oi, eu sou o Zakai e está na hora da obra Estou temporariamente protegendo o protagonista. Esse vai ser um compilado com as partes 1, 2 e 3, mas se você não quiser assistir o vídeo todo, vou estar deixando as partes na barra aqui pra você, e aí você pula quando quiser ver. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história começa com a vilã da história, a bela vilã de cabelos vermelhos, Rosetta Kazel. Ela é a filha mais jovem do Duque de Kazel, uma poderosa família que era considerada intocável, até mesmo pela família imperial. Crescendo assim, Rosetta conseguiu tudo o que sempre quis, e na rara ocasião em que não conseguia, ela se certificava de destruí-lo, para que ninguém mais pudesse tê-lo. Por causa disso, ela se tornou famosa por ser uma pessoa distorcida, mas tinha uma coisa que a bela Rosetta mais desejava neste mundo. Isso não era outro senão o príncipe herdeiro Cyril von Idris. Mas o que exatamente fazia essa senhora diabólica desejar o príncipe? Seria por causa de sua bela aparência, ou talvez, seu desejo de subir ao topo do império. Talvez seja porque o príncipe herdeiro é aclamado como o próximo detentor do coração da terra, uma joia escondida sob o palácio. Na verdade, nenhum desses era o real motivo que fez a jovem dama o querer. Embora seja verdade que ela desejava a preciosa joia, mais do que isso, foi a maldição de Cyril, que o transformava em um lobo durante a lua cheia, que foi o que mais a fazia desejá-lo. Acontece que o príncipe herdeiro não era totalmente humano, e isso fazia a Rosetta querê-lo tanto, uma pessoa que podia se transformar em um lobo. Ela ficava fascinada por seu raro pelo prateado e olhos dourados brilhantes. Para se aproximar dele, ela decidiu se tornar uma princesa coroada, mesmo que não desejasse realmente a posição. Infelizmente para ela, Cyril já tinha uma mulher que amava, e por ser parte lobo, ele só era capaz de amar uma pessoa em sua vida. Eventualmente, ele acabou escolhendo sua companheira em vez de Rosetta, porque simplesmente não havia maneira dele gostar dela. Mas isso também fez Rosetta mudar sua abordagem. Se Cyril se recusaria a vir até ela decidiu que o forçaria a fazer isso, e a única maneira de conseguir isso era tirar dele sua posição de príncipe, e não importava como ela faria isso. Ela derrubou Cyril de sua posição, usando meios que nenhuma pessoa normal usaria, obcecada por tê-lo, mesmo que ele estivesse quebrado. Ela realmente era uma ótima vilã. Mas também foi por causa disso que Rosetta encontrou sua morte nas mãos de Cyril, a quem ela tanto desejava, ficando completamente sozinha após ser punida por suas ações malignas, como a maioria dos vilões acaba. Esse deveria ter sido o fim da vilã Rosetta Kazel, mas agora, a vilã está sentada diante de seu espelho de maquiagem, enquanto uma de suas criadas pergunta se há algum problema. Em sua mente, sim, havia um problema. A protagonista acordou e se viu possuindo o corpo de Rosetta Kazel. Ela não conseguia acreditar no que via quando acordou, já que viu seu reflexo se transformar instantaneamente em outra pessoa da noite para o dia. E ainda por cima, ela era a vilã do livro que ela tinha acabado de ler. Ela suspira pesado, graças ao fato de que ela sabia que Rosetta seria decapitada no final, o que ela temia profundamente. Mas pelo que estava entendendo, a verdadeira Rosetta morreu por algum motivo, e isso a levou a possuir o corpo da vilã. Embora esteja tendo dificuldades para entender por que ela foi sugada para o corpo de Rosetta, a única coisa de que a protagonista tem certeza é que ela já está morta. Ela ainda podia se lembrar de como aconteceu. Ela estava atravessando a rua quando luzes piscantes de um caminhão em alta velocidade surgiram ao seu lado. Lembrando agora, ela ainda podia sentir a dor que esmagou todo o seu corpo. É por isso que ela ficou surpresa quando abriu os olhos e viu que não estava mais no mundo real. Seu corpo, que deveria estar todo quebrado e ferido, estava intocado. Só quando ela olhou no espelho que ela entendeu que agora viveria como Rosetta Kazel. Já havia se passado uma semana desde o incidente, e até agora, ela ainda não estava acostumada a viver neste corpo. Embora ela admita que a beleza de Rosetta seja única, se ela franzir um pouco a testa, seu olhar logo se tornava frio, dando uma impressão assustadora. Ela ficou tão ocupada admirando seu próprio rosto que esqueceu a empregada ao lado dela, que estava perguntando se deveria mudar o penteado da dama, por causa de seu olhar confuso. Isso também a trouxe de volta à realidade. Ela disse à empregada que gostou e que deveria continuar a trançá-lo. Embora tenha levado algum tempo, a protagonista está se acostumando a viver como Rosetta. Agora que ela recebeu uma segunda chance na vida, está determinada a vivê-la da melhor maneira possível. Lembrando o que aconteceu no livro, ela recorda como Rosetta tem uma vida perfeita, exceto pelo que aconteceria no futuro. E porque seu personagem nasceu num berço de diamante, ela poderia simplesmente viver como uma pessoa rica e desempregada, algo que ela não teve a chance de experimentar em sua vida anterior. Por outro lado, ela não sabe se isso é uma troca justa, viver a vida de uma vilã rica, mas estar destinada a morrer.
Mas a história original apenas começará em um mês, então ela acredita que ainda tem a chance de mudar o destino de Rosetta. No romance, a história começa quando a protagonista feminina, Liliana, temporariamente desencadeia a maldição de Cial, que se transforma em lobo. Devido a esse incidente, o príncipe herdeiro se liga a Liliana, e mais tarde, a trama se desenrola e os dois frequentam a academia juntos. Por outro lado, Rosetta frequentou a academia por ordens de seus pais, e é lá que ela encontrou os dois. A partir daí, o comportamento obsessivo de Rosetta em relação a Cyril começou, o que mais tarde se transformou em uma raiva intensa. Como sua personagem não terá a oportunidade de ver o final, ela pretendia mudar isso, para poder viver na história para sempre. Essa era definitivamente sua meta, mas o destino tinha um curso diferente em mente, porque antes que ela pudesse agir em seu plano, seu irmão fez algo chocante. Ela foi levada à cela da prisão, onde seu irmão lhe apresentou um grande lobo prateado com olhos dourados brilhantes. Até onde ela sabia, havia apenas um lobo prateado em todo o império, o príncipe amaldiçoado, Cyril. Ela não entendia como Cyril tinha acabado ali, fazendo com que seu plano desmoronasse. Nesse ritmo, havia uma chance de que ela morresse antes mesmo que a história oficialmente começasse. Sobrecarregada com seu irmão lhe entregando o lobo prateado, Rosetta se sentou junto ao sofá, se sentindo desesperada. Ela olha para a chave da jaula do lobo, que seu irmão Renaud lhe deu, se perguntando como as coisas acabaram assim. Naquele momento, o rosto de seu irmão surgiu em sua mente, dizendo que somente os ferozes e audaciosos poderiam domar uma fera como essa, e por isso ele a deu para ela. Ela afundou ainda mais no sofá só de pensar nisso, mas então disse em voz alta que pensava que se fizesse direito poderia ter algumas facilidades. Há uma diferença marcante entre o que aconteceu agora e o que aconteceu na história, pois na história original foi a própria Rosetta quem caçou Cyril, não Renaud. No romance, Rosetta tinha um hobby de caçar, e então avista um raro lobo prateado. Se ela fosse a Rosetta original, ela já teria capturado e aprisionado Cyril a essa altura. Ela conheceu o príncipe herdeiro antes da protagonista feminina, Liliana, apesar de que ninguém sabia que Cyril era um lobo sob uma maldição. Era essa maldição que o impedia de voltar à forma humana, tudo porque ele foi pego no truque da rainha para envenená-lo, fazendo sua maldição se espalhar. Lembrando de tudo isso, a protagonista percebe que a Rosetta original nunca viu Cyril voltar à forma humana, mas ela conseguiu reconhecê-lo por causa de seus olhos marcantes. Em comparação com os outros personagens, Rosetta tinha olhos mais afiados, então, quando olhou nos olhos do príncipe amaldiçoado, ela soube com certeza que ele era um lobo, o que lhe trouxe alegria, mas apenas por um curto período, já que logo após essa descoberta, ela o viu junto de Liliana, o que a levou a sentir uma raiva e ciúmes incontroláveis, que se transformaram na sua loucura no final. Voltando para o presente, ela se concentra em sua situação atual, olhando para a chave da gaiola de Cyril, dada pelo seu irmão. Ela jogou no chão e se levantou, ficando cansada com o barulho constante que a criatura atrás da gaiola estava fazendo. Então, ela se aproximou, determinada a mandá-la calar a boca, já que seus tímpanos estavam prestes a estourar. Ela cobre os ouvidos enquanto se aproxima e pensa como ela se sente mais com pena do que com medo no momento. Cyril estava ofegante, encarando enquanto ela se aproximava e puxava uma cadeira, se sentando bem na frente dele. Ela pergunta diretamente a ele se ele não gosta dela, e ele responde rosnando, enquanto mostra os dentes. Rosetta lhe diz que ela também não gosta dele. Agora, ela se pergunta como diabos vai conseguir se comunicar com ele, brincando com uma mecha de seu cabelo. Ela se lembra de que ele manteve sua racionalidade depois de conhecer Liliana na história. Ela não tinha ideia de como ele se comportava antes de se transformar em um lobo, então ela tentou se comunicar com ele novamente, perguntando se podia libertá-lo. Mas ele respondeu com latidos agressivos, e vendo que a situação estava um pouco sem esperança, ela tentou barganhar, dizendo que o libertaria, desde que ele prometesse que não a atacaria. Ela pediu que ele assentisse com a cabeça se tivesse entendido, mas nesse ponto, Cyril ficou ainda mais agitado, batendo nas barras, e expondo suas presas para ela ver. Eventualmente, Rosetta desistiu e garantiu a ele que não faria nada, então ele deveria se acalmar. Ela pensou que desse jeito, ela realmente poderia morrer se a situação continuasse assim. Por outro lado, Cyril parecia um protagonista moribundo por um momento. Em vez de se acalmar, ela continuava em alerta com as presas expostas, mesmo com os avisos incessantes dela para ele. Enquanto Rosetta ainda não conseguia entender se essa criatura poderia ou não compreendê-la, ela sabia uma coisa com certeza: ela de jeito nenhum pode soltá-lo, pela sua própria segurança, pelo menos até que ele se torne humano. Isso a leva ao problema número 2, apenas a protagonista feminina pode curar a maldição de Cyril, e ela não apareceria por mais um mês. Então, parece que ela ficará presa com Cyril por enquanto. Dizendo isso em voz alta, Rosetta se perguntou se a criatura podia entendê-la, já que Cyril parecia arrogante até agora. De qualquer forma, ela pensou em como agora já teria retirado a maldição dele se fosse a protagonista feminina, lamentando que ela não estaria em uma situação tão preocupante se tivesse essa habilidade desde o início. Afinal,
Liliana, a protagonista feminina, é uma excelente bruxa que demonstrou um talento excepcional em purificação. Lembrando o que aconteceu no livro, ela nota que Cyril escapou depois de ser mantido em cativeiro por um mês, vagando pelas regiões norte em sua forma de lobo. Foi então que ele encontrou Liliana, a protagonista, que rapidamente percebeu a maldição de Cyril e o purificou, o transformando de volta em humano. O que os levou a se envolverem logo depois desse episódio. Pensando em tudo isso, a protagonista se perguntou se outra situação tivesse acontecido, em que Liliana não tivesse a capacidade de purificá-lo, e mesmo assim se aproximasse de Cyril. Nesse caso, um evento diferente teria ocorrido, que terminaria em gritos e cheiro de sangue. Deixando tudo isso de lado, quer ela goste ou não, Rosetta já aceitou que ela e Cyril terão que ficar juntos por um mês, já que já se encontraram de qualquer maneira. Com isso, ela se comprometeu que estaria protegendo ele, pelo menos até a protagonista feminina aparecer. Para se sentir melhor, ela vai apenas pensar nisso como se estivesse criando um cachorro. Mudando sua atenção para Cyril, Rosetta notou que seus ferimentos eram bastante sérios, especialmente os infligidos pelos assassinos enviados pela rainha, e isso a fez pensar que ele era bastante poderoso, se lançando contra ela apesar de tantos ferimentos. Ao mesmo tempo, ela pensou que também tinha que cuidar dele. Quanto a essa segunda parte, embora Rosetta não esteja certa se isso a aproximará dele, ela decide tentar. Assim, ela se levanta e pede a ele para esperar um pouco. Mas assim que ela deu um passo, Cyril começou a latir novamente, a deixando irritada com o barulho desnecessário que enchia a mansão. Assim, mais um dia se passa, e agora, Rosetta está carregando um prato cheio de carne para onde Cyril está sendo mantido. O lobo a ouviu muito antes de poder vê-la, e surpreendentemente, ele não soltou nenhum latido. Ela então deixou o prato na frente dele, e o incentivou a comer. Ela deu um passo para trás e ficou numa distância segura, comentando quão bom seria se ele sempre se comportasse assim. Mas nesse momento ele rosnou de repente para ela, fazendo com que ela retirasse a comida dele como uma forma de provocação, o que o deixou ainda mais irritado. Mas ela não persistiu por muito tempo, e logo devolveu o prato, se apoiando na parede para observá-lo comer. Rosetta pensou consigo mesma como antes Cyril nem sequer olhou para a carne porque estava cauteloso com ela naquele momento, mas agora, o oposto aconteceu, e ele a ignorou completamente. E como não há muito o que fazer, Rosetta passa a maior parte, se não todo o seu tempo, com ele, porque ainda precisa se aproximar dele. Comparado com a primeira vez, ela poderia dizer que agora os dois estão familiarizados um com o outro. No caso dele, ela acha que ele havia mais como apenas uma provedora de comida, mas pelo menos já é algo. Ela realmente esperava que dando comida a ele, Cyril abriria seu coração para ela, o que o faria mudar sua visão dela, de um pedaço de carne barulhento e irritante, para uma gentil provedora de comida. Mas isso não importa muito, já que agora Cyril só vê Rosetta como um pedaço de carne. Outra mudança notável em Cyril é como seus latidos incessantes diminuíram. Ele estava latindo sem parar nos últimos 2 dias, mas tudo isso mudou quando Rosetta começou a alimentá-lo. Embora ela ache que seja porque ele tinha começado a forçar a garganta com os latidos, ela também acha que ele está aos poucos cedendo seu orgulho. Alguns dos criados também tentaram se aproximar, tentando acalmá-lo, mas nada disso funcionou, e eles apenas se assustaram. Então ela acredita que eles não iriam mais para lá por um tempo. Rosetta continua observando Cyril enquanto ele come, pensando que este é o momento mais tranquilo do dia em toda a mansão. Ela também notou que ele era bastante resistente, vendo como ele se curou de seus ferimentos. Antes de tirar seu prato, já que ele tinha terminado de comer, ela se virou para ir embora, e disse a ele que voltaria novamente amanhã. No entanto, o lobo apenas a encarou enquanto ela se afastava, antes de fechar os olhos para dormir. Assim que ela subiu para o salão de jantar, Rosetta ficou surpresa ao ver Renaud sentado à mesa. Ela não esperava que seu segundo irmão voltasse tão cedo. Se sentando em frente ao irmão, Rosetta perguntou a Renaud o que ele estava fazendo ali, especialmente porque ele raramente passava tempo em casa. Também não fazia muito tempo desde que ele tinha deixado Cyril sob seus cuidados, o que era algo raro para ele. Renaud também se perguntou quando foi a última vez que ele passou seu tempo lá, já que como segundo filho do Duque Cazel, ele vivia sua vida com pouca interferência, pois estava longe de ser o sucessor da família. Ele tinha uma natureza livre, passando seu tempo vagando por aí, onde preferia. De volta ao presente, ele pergunta a Rosetta se ela já deu um nome ao lobo, a fazendo perceber que tem chamado a criatura de lobo, ou ei, nos últimos dias, e a ideia de dar um nome nem tinha passado por sua mente até agora. Renaud logo sugeriu que ela fizesse isso, e Rosetta pediu sugestões para o nome do lobo, mas ele devolveu a tarefa para ela, já que o lobo é dela, não dele. Por causa da luta de Rosetta, ela pergunta a seu irmão se ele gosta de vê-la assim. O que ele admite que sim, nunca imaginando que viveria para ver o dia em que a grande Rosetta Cazel ficaria tão envolvida com um lobo. Nesse momento, ela aponta que ele foi quem trouxe o lobo, e desta vez Renaud pergunta se ela quer devolvê-lo. Sua resposta a surpreendeu,
já que ela sabe que Renoa é tão mal-humorado quanto a Roseta original. Se ele pegar Cyril de volta, ele certamente o maltratará, assim como a Roseta fez com o lobo na história original. O príncipe amaldiçoado nunca perdoaria Renoa pelo que ele fez, então de alguma forma, ele conseguiria que ele fosse expulso da família, e então ele tiraria a própria vida em silêncio pouco depois. A família dele sobreviveria, mas Renoa teria um final horrível. Imaginando isso, Roseta diz ao irmão que ela ficaria com o lobo e o criaria, e também o advertiu a não tocá-lo, ou então, ele perderia a mão. Satisfeito com a decisão dela, Renoa começou a cantar enquanto comia. Mas antes que ele desse a próxima mordida, Roseta se irritou, pegando o rosto dele e empurrando com força um pedaço grande de carne em sua boca, o fazendo engasgar. Depois disso, ela se recostou em sua cadeira, satisfeita com sua pequena vingança pela inconveniência que ele lhe causou nos últimos dias, enquanto Renoa continuava gritando com ela, e lhe perguntando se ela queria matá-lo. Mais tarde naquela noite, Roseta desce até a cela onde mantinha Cyril, percebendo que se esqueceu de dar um nome a ele depois da refeição com seu irmão. Assim que Cyril ouviu sua chegada, ele começou a ficar cauteloso, estreitando os olhos à medida que ela se aproximava. Roseta pegou uma cadeira e a colocou bem na sua frente, lhe dizendo que agora lhe daria um nome, e reagiria aos que ele gostasse. O primeiro que ela sugeriu foi Albino, ou Branquinho. Mas o lobo apenas virou a cabeça e rosnou. Ela tentou Moti, mas acabou tendo a mesma resposta. Então, ela continuou murmurando Cyril, que mais tarde se transformou em Charril, e finalmente evoluiu para Sarra. Nesse momento, o lobo virou a cabeça, enquanto Roseta se aproximava perguntando se ele gostava. Vendo que ele não estava reagindo violentamente, ela decidiu que esse seria seu nome a partir de agora, o que provocou um pequeno rosnado do lobo. Ela passou a pensar que agora que tinha dado um nome a ele, eles estavam mais próximos, e que talvez ela não odiasse tanto assim. Mais um dia passou, mas desta vez, em vez de uma cela fria e escura, Sarra, como Cyril agora é chamado, entrou em uma sala bem iluminada, coberta com um tapete luxuoso. Sarra cheirou o ar enquanto examinava o lugar desconhecido. Roseta e uma de suas criadas, chamada Marina, observaram silenciosamente o lobo, que finalmente se acomodou em uma almofada cara. Ao vê-lo se aconchegar, Roseta sorriu radiante, mas isso só fez sua criada franzir ainda mais o rosto, pensando que isso era um tratamento mimado demais para um lobo. Antes de tudo isso acontecer, Roseta tinha chamado Marina até a cela mais cedo, lhe dando instruções para limpar o quarto ao lado do dela, já que pretendia dar o referido quarto ao seu novo animal de estimação. No início, Marina não podia acreditar no que ouvia, avisando a Roseta de que isso poderia ser perigoso, já que tinha a chance de Sarra escapar. Com isso, Roseta respondeu que deveriam fazer o melhor para tornar o quarto mais resistente, assim nem ele conseguiria escapar. Com seu sorriso mais diabólico, ela perguntou a Marina se ela estaria disposta a fazer isso. Nesse ponto, a criada não teve escolha a não ser fazer o que lhe foi instruído, o que acabou resultando na situação atual. Marina continua a observar a reação de sua senhora, e pelo que estava vendo, a senhora parecia satisfeita com seu trabalho até agora. Portanto, ela aproveitou este momento para se aproximar de Roseta, e lhe perguntar o que deveriam fazer com a focinheira. Ao ver a focinheira, Roseta se lembrou de que costumavam colocá-la e tirá-la quando ele comia, o que era uma tarefa bastante irritante. Mas como o lobo nunca tentou escapar, ela pensou que estaria tudo bem para eles se apenas ignorarem isso por enquanto. Enquanto também se sentia culpada por tê-lo acertado com tranquilizantes antes, ela diz a Marina que eles deveriam lavá-lo, e guardar a focinheira por enquanto, já que ela pretendia usá-la quando saíssem para passear. Ouvir que Roseta ainda pretendia passear com a criatura, deixou Marina e o restante das criadas aterrorizadas, mas Roseta apenas lhes respondeu com um sorriso, dizendo que não podia manter Sarra trancado para sempre. Por outro lado, os ombros de Marina caíram em frustração, mas sua senhora não se importou, adicionando outra instrução para que fizessem uma coleira e uma placa com seu nome, além de também inserirem seu endereço na parte de trás dela. Marina não conseguia acreditar no que sua senhora estava pedindo a ela, mas Roseta lhe disse vagamente que muitas pessoas parecem querer roubar suas coisas. Nesse momento, a atitude de Marina mudou, ficando mais sombria, e ela perguntou a Roseta se ela queria que ela eliminasse essas pessoas. No entanto, a senhora disse não, sorrindo timidamente. Depois da sugestão de sua criada, Roseta riu, porque apesar de sua criada vir de uma família de assassinos de elite, nem ela poderia matar a pessoa a quem Roseta se referia. Afinal, ela estava se referindo a ninguém menos que a própria rainha. Pensando consigo mesma que sua criada teria a garganta cortada, antes mesmo de dar um passo em direção à imperatriz. Agora, em relação ao problema atual, Roseta acha que seria problemático se os rumores sobre um lobo prateado começassem a circular. Ela não poderia arriscar que os rumores se espalhassem, mesmo que isso provavelmente levasse um tempo para acontecer. Além disso, a história já estava muito diferente da original, onde a rainha ficou irritada e ordenou que Sarra fosse rastreado.
Na remota possibilidade da Imperatriz descobrir que Sarah está com ela, ela provavelmente enviará assassinos, ou usará seu poder para capturá-lo. Rosetta acredita que pode enfrentar qualquer um dos assassinos da Imperatriz se isso acontecer, mas ela ainda queria que não chegasse a esse ponto, se fosse possível. Mesmo que seja forçada a proteger ele no momento, ela jura nunca entregá-lo para a Imperatriz, determinada a cuidar dele até entregá-lo à protagonista feminina depois. Rosetta não teria coragem de simplesmente abandoná-lo e fazê-lo sofrer nas mãos da rainha, mesmo que ele tenha sido amaldiçoado. Ainda se ajustando ao novo lugar, Sarah se senta calmamente, olhando de lado para a criada que se aproxima com sua tigela d'água, quando de repente, ele avança na direção dela, fazendo a criada derrubar sua tigela, derramando a água no chão. Rosetta, que estava observando o tempo todo, perguntou o que tinha acontecido dessa vez, lhe dizendo que ele precisava se livrar daquele mau comportamento. Mas o lobo apenas virou o rosto para o lado e a olhou de canto, enquanto Rosetta continuava a repreendê-lo, dizendo que o tinha trazido até ali, mas ele parecia muito pior agora. Ela se inclina para mais perto, apontando o dedo enquanto diz ao lobo que agora ela é sua mestra, então era melhor ele aprender a se comportar. Mas o lobo apenas rosnou de volta com um olhar de desprezo, e logo depois começou novamente com os latidos, fazendo com que todos cobrissem os ouvidos. Marina se aproximou de sua senhora, mas antes que pudesse fazer o que queria, Rosetta suspirou, e começou a gritar com Sarah, que continuou a latir ainda mais alto, deixando as pobres criadas estressadas com o barulho dos dois. Eles continuaram, até que Renaud apareceu de repente, pedindo à irmã que fizesse algo a respeito do comportamento da fera. Rosetta se virou e disse a ele para sair, lhe dizendo que ela estava no meio do treinamento de Sarah. Com isso, Renaud perguntou exatamente para que ela estava treinando o lobo, já que ele continuava barulhento como sempre, o que irritou bastante Rosetta. Em resposta, ela respondeu como foi ele quem abandonou o animal com ela, então não tinha o direito de se estressar. Vendo a agitação de seu irmão, Rosetta pediu para Sarah latir ainda mais, o suficiente para fazer seu irmão ficar surdo. Enquanto isso, Renaud e as empregadas apenas cobriam os ouvidos, enquanto o latido alto ecoava por toda a mansão. Agora, Renaud expressa frustração e arrependimento por ter dado o lobo a ela, enquanto Rosetta continua rindo dele, encontrando felicidade no desespero de seu irmão. Assim, Sarah começou a ocupar o quarto ao lado do de Rosetta, embora ela passe a maior parte do tempo no quarto de Sarah. Agora, o lobo estava dormindo, enquanto abraçava sua almofada à cara. Rosetta está sentada no sofá olhando para ele, enquanto se pergunta se o método de domar animais que ela leu seria eficaz nele. Acontece que ela tem lido alguns livros tutoriais sobre treinamento canino, como, da adoção ao treinamento de filhotes, Meu Cão Rabugento, O que Devo Fazer, e Cão Maravilhoso Criado, por um Mestre Maravilhoso. Nos livros, o mestre de cães transforma cada cão feroz em um cordeirinho gentil, escritos por um famoso autor best-seller. Então ela deposita sua fé no autor, esperando que pudesse corrigir o temperamento de Sarah. Mas mesmo depois de ler tudo isso, Rosetta parecia ter chegado a um beco sem saída. Quando ela tentou ensiná-lo a dar a pata, em vez disso, Sarah tentou mordê-la. Quando ela tentou ensiná-lo a sentar, ele simplesmente ficou zangado e começou a latir para ela, começando o bate-boca entre o animal de estimação e o dono. Mas ela logo não teve escolha a não ser suborná-lo com um grande osso para mantê-lo quieto. No final, ela tentou de tudo, desde ficar com raiva até apaziguá-lo, e até mesmo implorar, mas o lobo sequer a reconhecia, e continuava agindo de maneira orgulhosa e feroz, assim como antes. Outra semana passou e não houve melhoras. Ela tentou dizer a ele que se ele continuasse com essa atitude, eles não poderiam sair para passeios. Mas Sarah, agindo como orgulhoso que era, simplesmente a ignorava, se recusando a ouvir. E isso deixava Rosetta frustrada, dividida entre trancá-lo ou ensiná-lo. O fato de que ela precisava se livrar dele em um mês também não ajudava. Mas agora que ela pensou sobre isso, ela realmente não precisa esperar um mês inteiro antes de poder entregá-lo à protagonista feminina. Com isso, ela se levantou, e decidiu naquele momento dar um passeio, justamente na hora de esbarrar em uma das criadas carregando um prato cheio de carne. A criada pergunta à senhora para onde ela está indo, especialmente porque era a hora da refeição de Sarah. Mas Rosetta apenas diz à outra que ela seria responsável por alimentá-lo hoje, pois ela está indo para um passeio. Isso deixou a criada angustiada, enquanto Rosetta deu um último olhar para Sarah, pensando em como ele sempre foi um menino mau, mas ela ainda o alimentava porque ele era bonito. Com isso, ela diz à criada para ter cuidado para não ser mordida, e então sai da mansão. Assim que estava do lado de fora, ela se perguntou sobre os lugares onde poderia encontrar Liliana, incerta se a protagonista feminina estaria na região norte. Ela também pensou se deveria apenas mandar alguém procurá-la, apesar das dúvidas se protagonista feminina seria encontrada tão facilmente, já que Liliana tem vagado por um bom tempo, então ela nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Além disso, ela é boa em se esconder e escapar, então em resumo, ela sabia que encontrar Liliana seria uma tarefa difícil. Mas de repente ela ouviu um grito vindo da mansão pedindo ajuda. Alarmada, Rosetta se virou,
preocupada com o que poderia ter acontecido. Enquanto começava a correr, ela pensou se isso teria algo a ver com Cyril. E só para confirmar suas suspeitas, a porta explodiu, jogando alguns serviçais para o lado. Ela não podia acreditar no que via. Sarah tinha se libertado de suas correntes, e estava a encarando do topo das escadas. Naquele momento, ela percebeu que aqueles olhos amarelos a encarando agora, eram a prova de que eles não tinham se aproximado nem um pouco, apesar de suas tentativas. Sarah não a via de forma diferente, e agora ele se erguia sobre ela, olhando para Rosetta como se ela fosse apenas um pedaço de carne. O tempo parecia ter desacelerado, já que ela conseguia ver os criados e os guardas se esforçando para afastá-lo, com Marina e Renaud correndo em sua direção, enquanto ela ficava paralisada pensando que precisava sair dali imediatamente. Ela ouviu seu irmão e Marina chamando por ela, exatamente quando Sarah se lançou em sua direção. Enquanto se preparava para o impacto, primeiro, Rosetta deu um soco no rosto de Sarah antes que ele conseguisse alcançá-la. O lobo logo deu um grunhido, e caiu inconsciente no chão. Até mesmo ela não conseguia acreditar que tinha feito algo assim, enquanto Renaud e Marina permaneciam perplexos com o que tinha acabado de ver. Havia uma coisa importante que a protagonista tinha esquecido sobre seu corpo atual. Era um fato bem conhecido que Rosetta tinha talento para a luta, algo que havia sido estabelecido há muito tempo. Seja com espada, arco, arma ou até mesmo massa, ela tinha um talento natural para o combate, que até mesmo superava Ronald, o sucessor da família. Apesar de sua personalidade desagradável, havia muita expectativa nela por parte da família. Mesmo que os irmãos mais velhos a considerem problemática e irritante em tudo. No passado, Rosetta tinha focado em encontrar coisas que a interessavam, em vez de ser chamada de gênio ou a mais forte. Sempre que ela tinha um problema, os senadores só podiam abaixar a cabeça em frustração, perguntando à senhorita de onde aquilo tinha vindo, mas seus pais permaneciam ao seu lado. Mas quando o imperador interveio, eles não tiveram escolha a não ser deixar Rosetta sozinha, graças às suas ordens. Então, a jovem senhorita ficou sozinha na região norte, como um animal descontrolado. O que é ainda mais preocupante para a protagonista é o fato de que o autor da história não descreveu a história de Rosetta em sua obra. Ela só soube disso depois de possuir o corpo de Rosetta. Agora, de volta à situação atual, parecia que a força de Rosetta não era brincadeira, com a protagonista achando difícil acreditar o quão fisicamente forte ela era. Pouco depois, Sarah recobrou a consciência, se recuperando do golpe e avançando novamente em direção a ela. Mas desta vez Rosetta estava pronta, e assim que ele se lançou em sua direção, ela pulou e montou em suas costas, continuando a gritar para que ele ficasse quieto, ordenando que Marina trouxesse a focinheira. A empregada obedeceu, e ela colocou a tempo, mas ele também conseguiu jogá-la para fora de suas costas, imediatamente tentando pisar nela. Rosetta conseguiu evitar a tempo rolando para o lado. Quando se virou, ela lhe deu um chute forte, o fazendo desmaiar novamente. Enquanto olhava para ele, ela percebeu que ele não seria mais capaz de se levantar depois de receber um golpe como aquele. Antes que ele pudesse se levantar, Rosetta optou por carregá-lo sobre o ombro, deixando todos os criados admirados com sua força. Além disso, saber que ela era tão poderosa, só a deixou irritada quando se lembrou como tinha implorado para ele, lá atrás. Renaud foi o único que não ficou impressionado com tudo o que aconteceu, a parabenizando pelo trabalho bem feito enquanto a recebia de volta a casa. Mas, mais importante do que isso, ele disse a ela que precisava preparar uma nova jaula para ele. Rosetta acabou irritada por essa ser a única coisa que ele poderia dizer depois de vê-la lutar contra o Cyril. Mas antes que pudesse fazer um comentário sarcástico, Renaud a lembrou de que a besta era dela, e que ela deveria cuidar dele com cuidado. Rosetta sabia que tinha coisas mais importantes a fazer. Ela instruiu uma das empregadas a levar o terapeuta ao quarto de Sarah, enquanto olhava para o dano que seu lobo de estimação tinha causado na mansão. Cyril foi rapidamente recolocado em sua jaula, onde recobrou a consciência. Ao vê-lo na jaula novamente, Rosetta achou estranho que a gaiola não estivesse danificada, nem a fechadura quebrada, a fazendo-se perguntar como ele conseguiu escapar. Ela questionou o lobo, que apenas manteve a cabeça abaixada, com a focinheira ainda presa nele. Vendo essa reação, ela ficou satisfeita por ele não a ver mais apenas como um pedaço de carne, mas sim como alguém a temer. Ela lhe perguntou se ele poderia lhe contar o que aconteceu, enfatizando que ela era sua mestra. Sarah respondeu com um pequeno latido. Pouco depois, uma investigação foi realizada para determinar o culpado pelo que aconteceu. Com base em suas descobertas, a serva responsável por alimentar Sarah naquele dia foi identificada como a responsável pela sua fuga. Quando ela se aproximou da gaiola dele, notou um item caro em um dos brinquedos de Cyril, e por ganância, escolheu abrir a gaiola, o que resultou na fuga do lobo. Claro, essa ação não ficou impune, e Renaud sugeriu ter a mão da empregada cortada. Na verdade, ele teria feito mais se não fosse por Rosetta, que demitiu silenciosamente a empregada.
Conhecendo a personalidade de seu irmão, ela sabia que ele faria coisas muito piores, e também não se surpreenderia se ela acabasse morrendo nos próximos dias. Agora, com fervor renovado, Rosetta voltou a treinar Sarah, e mesmo que uma semana tenha se passado, ele ainda mostrava um pouco de teimosia. Mas felizmente para ela, tudo o que precisava fazer era emitir uma aura levemente ameaçadora, para lembrar o lobo da situação. Agora ele se dobra facilmente aos comandos dela, com Sarah finalmente dando a pata quando ela sinaliza, e em resposta Rosetta lhe dá um prato de sua carne favorita como recompensa. O treinamento estava progredindo muito bem, mas um novo problema se apresentou para ela. Sarah tem ganhado um pouco de peso recentemente, e isso fica evidente, especialmente com o tamanho de sua barriga depois de comer. Ela sugeriu que eles dessem um passeio, para incluir um pouco de brincadeira junto da tarefa de perder peso. Sarah inclina a cabeça em admiração enquanto ela lhe diz isso. Ela acariciou a barriga dele, para enfatizar o fato dele ter ganhado peso, mas o lobo reagiu rapidamente de forma agressiva, totalmente ciente de que tinha ganhado bastante peso. Com um olhar de pena, ela se desculpou mentalmente com ele, determinada a deixá-lo bem, para que ele pudesse encontrar a heroína principal na sua melhor forma em algumas semanas. Logo, o horário de passeio se tornou um hábito diário, e em pouco tempo, era o lobo quem a lembrava da atividade, ficando bastante animado enquanto guiava Rosetta para buscar sua coleira. Mas assim que ela pegava a focinheira, Sarah se tornava teimoso novamente, se recusando a usá-la, enquanto Rosetta dizia de novo que precisa usá-la se quiser passear com ela. Já do lado de fora, Sarah explora a vasta vegetação de seu jardim, cheirando uma flor usando a focinheira. Quando ele levanta uma de suas patas traseiras para fazer xixi na flor, ela se lembra que o príncipe ainda era um lobo, e eles realmente faziam mesmo esse tipo de coisa. Mas o que a incomodava era a maneira como ele olhava para ela, um pouco envergonhado, enquanto estava prestes a fazer o ato. Rosetta então se lembrou do conteúdo de um livro que leu. Nele se dizia que quando os cães estão prestes a fazer algo embaraçoso, eles se viram para seus mestres, pedindo proteção. Por causa disso, os olhos de Rosetta brilharam quando ela garantiu a Sarah que o protegeria, mas isso só pareceu deixar o lobo ainda mais envergonhado. Ela não pôde deixar de sorrir com carinho ao vê-lo agir assim, perguntando a ele se devia parar de olhá-lo. De repente, ele começou a correr em direção a algo, e Rosetta quase deixou a coleira escapar. Sarah corria com tanta violência que Rosetta só conseguia pedir para ele parar. De repente, ele para bem na frente de uma árvore, e começa a latir para os galhos. Olhando para cima, ela viu que ele estava latindo para um corvo. Ela segurou Sarah e tenta acalmá-lo, mas o lobo se recusou a fazer isso, olhando furiosamente para o animal no alto. Rosetta suspirou frustrada, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Então ela pegou um galho próximo e tentou afastar o corvo, mas o animal apenas a encarou, sem se mexer. Agora até ela estava irritada, e começou a bater com o galho com mais força. Nesse momento, o corvo voou para longe, enquanto Sarah continuava rosnando para a figura que se afastava, e ela precisou acalmá-lo novamente. Mais tarde naquele dia, Rosetta narrou para Marina como Sarah latiu loucamente para um corvo enquanto a empregada escovava seu cabelo. Ao ouvir isso, ela disse à sua senhora que deveria ser algo natural, já que os lobos gostam de caçar. Isso deixou Rosetta um pouco confusa, então ela decidiu ir dar uma olhada nele, assim que a criada terminasse de arrumar seu cabelo. Ela chegou a tempo, pois uma das criadas a conduziu para dar uma olhada no estado de seus aposentos, onde tudo estava revirado. Rosetta se aproximou da gaiola dele, ficando surpresa ao ver que as barras estavam tortas e a sala estava bagunçada. Ela olha para ele com um olhar triste, sem entender por que um corvo tinha causado tanto problema, certa que tinha alguma coisa que ela não tinha percebido. Mas de todo modo, ela precisa acalmá-lo. Ela se aproximou, abrindo os braços enquanto o elogiava com palavras gentis. Sarah deu alguns passos hesitantes na direção dela, e parecia prestes a aceitar o convite, quando subitamente correu na direção oposta. Rosetta ficou irritada por cair em seus truques, gritando para que ele fosse até ela, mas ele não a obedecia. Ela ficou surpresa ao vê-lo se acomodando em sua cama. E mais uma vez, ela não pôde deixar de achar o comportamento dele fofo, enquanto Marina já começava a ferver de raiva com aquele cachorro maluco. Ela rapidamente instruiu Marina a trazer um novo colchão, e assim que conseguiu, Rosetta se aproximou de Sarah, pedindo que ele descesse de sua cama. Ela até prometeu deixá-lo dormir em seu quarto se ele se comportasse bem. Marina desencorajou essa ideia, temendo que fosse muito perigosa, já que ele já tinha tentado machucá-la um tempo atrás. A jovem disse que estava tudo bem dessa vez, mas a criada perguntou o que aconteceria se ele atacasse enquanto ela estivesse dormindo, e antes que Rosetta pudesse responder, Marina sugeriu que ela pelo menos colocasse um focinheira nele. Felizmente, a jovem concordou e disse que iria colocá-la nele antes de irem dormir, mas que também não havia necessidade de fazer isso agora, já que ele estava calmo. Então, ela disse que ficaria ao lado dela e a protegeria, o que Rosetta aceitou sem esforço. O relacionamento entre Rosetta e Sarah continuou a melhorar, a ponto do lobo ficar ao lado dela onde quer que ela fosse.
Durante uma refeição com Renoa, ele perguntou se ela levava o lobo com ela para todos os lugares, o que ela respondeu que só deixava ele se afastar dela à noite. Ele pareceu se divertir com a resposta, dizendo sorrindo que finalmente o lobo estava debaixo de seus pés. Vendo a mudança no comportamento de sua irmã, Renoa perguntou em voz alta para onde tinha ido a antiga Roseta, que costumava bater nos animais para torná-los mais fortes. Ela respondeu dizendo que mudou sua maneira de agir, já que agora percebe todos os erros que cometeu no passado, então começará a viver mais calmamente dali para frente. Renoa ficou chocado com as palavras dela, achando difícil acreditar que aquilo estava saindo de sua boca. Roseta se ofendeu com o que ele disse, então ela rapidamente ordenou que Sarra o mordesse, o que o lobo prontamente obedeceu. Renoa reclamou, mas antes que ele pudesse cravar os dentes no homem, houve uma batida na porta, e todos os três se viraram para ver quem era. Eles foram cumprimentados por um homem alto de cabelos pretos curtos, usando óculos, o Barão de Itália, um dos administradores do ducado. Renoa foi o primeiro a cumprimentar o barão, que era a grande dor de cabeça de Roseta. Enquanto isso, o homem direcionou sua atenção para o lobo rosnando à sua frente, comentando como nunca tinha visto um lobo daquele tipo antes. Barão Thalia era um homem de muitas atribuições, ele é o agente de Renoa, responsável pelas viagens, e aquele com uma grande autoridade de governo no reino, e para Roseta, um problema. Ele era o único que constantemente a incomodava, o que levava Roseta a ficar cansada dele. Ela ignorava seus sermões e permanecia brava com ele. Mas a questão é que ela não é mais a Roseta que ele conhecia, mas uma completamente diferente agora. Quanto à situação atual, Sarra rosna para o barão, e antes que ele possa fazer qualquer coisa com seu convidado, ela explica que está criando o lobo, pedindo a ele que fique calado sobre isso. O barão concorda, mas Roseta não deixa de notar a maneira como ele olhou naquele momento. Foi a mesma que as empregadas tiveram quando ela lhes disse que estaria criando um lobo. Ao invés de se mostrar um inferno, o barão não perdeu tempo em falar de negócios, informando Renoa que veio para relatar sobre o projeto de mineração, exibindo uma grande joia que ele colocou sobre a mesa. Roseta ficou surpresa ao ver o objeto, se perguntando se era o que ela pensava que fosse. Enquanto isso, o barão explicava que da última vez que viu um diamante foi há uma semana, e agora as únicas pedras que eles conseguiam extrair eram as que ele mostrava. Renoa comentou que isso era um fracasso, e mais uma vez Roseta notou como o clima estava sombrio. Enquanto seu irmão continuava comentando sobre a inutilidade da pedra, ela se aproximou dela e assegurou, dizendo aos dois homens que ela não era inútil, era uma pedra mágica valiosa, e deveria valer muito dinheiro. Isso chocou, e a reação deles a surpreendeu ainda mais. Ela não sabia que eles não faziam ideia que isso era realmente uma pedra mágica. No romance original, o ducado era famoso por suas pedras mágicas, então ela assumiu que isso era conhecimento comum entre os personagens. O barão não podia acreditar no que ouvia, mencionando que as joias com o brilho azul era que consideravam uma pedra mágica. Mas Roseta logo explicou que a que ele estava mencionando era uma pedra trabalhada, enquanto a que estava em sua mão era uma pedra bruta. Ele então perguntou como ela sabia disso, e ela explicou que uma bruxa já tinha explicado isso a ela antes, apesar que ela não sabia o nome da pedra mágica. Falando de bruxas, o barão vagamente lembrava que Roseta havia patrocinado uma certa bruxa no ano passado, e então ela rapidamente explicou que a bruxa que ela patrocinou era bastante orgulhosa de uma pedra bruta rara, que se parece exatamente com a que eles têm agora, embora esta seja um pouco maior, acrescentou Roseta. Ela sugeriu que caso eles ainda não acreditassem nela, deveriam verificar a pedra para confirmar, o que o barão concordou em fazer. Mas Renoa apenas sorriu, perguntando por que Roseta estava agindo de forma tão diferente de repente. Enquanto isso, Roseta se virou para o barão, comentando como sempre soube que ele a via como alguém inútil. Mas o barão apenas respondeu que ainda não tinha esquecido de como gastou muito dinheiro resolvendo os problemas que ela causou no passado, o que o tornou desconfiado dela. Mas ele admite que está contente por ver que Roseta mudou de atitude, e está levando uma vida decente hoje em dia. Ele continuou a incomodá-la por muitas outras coisas, o que fez a protagonista finalmente entender por que ele e a Roseta original não tinham um bom relacionamento na história. Naquele momento, ela se virou para Sarra, que estava bocejando, e o usou como desculpa para se afastar dos dois, se desculpando enquanto falava que seu lobo precisava dar um passeio. Agora ela estava prestes a fazer uma fuga rápida, mas ele conseguiu detê-la novamente, dizendo que tinha mais uma coisa importante que ela precisava saber. Com uma expressão mal-humorada, Roseta se perguntou se ele continuaria com a insistência. E imagine sua surpresa quando ele informou que havia rumores se espalhando sobre o desaparecimento do príncipe herdeiro. Renoa mencionou que o príncipe herdeiro costumava se aventurar aqui e ali, enquanto o barão acrescentou que o pequeno duque estava secretamente procurando por ele. Ao ouvir isso, Renoa disse na hora que, sendo assim, os rumores devem ser verdadeiros, e o barão reforçou a afirmação, dizendo que eles devem ter enfrentado alguns problemas. Roseta ficou quieta, enquanto os dois homens continuavam suas compartilhar teorias. Em sua mente, ela estava ocupada pensando nos múltiplos problemas que a aparição do príncipe herdeiro trouxera.
Havia o fato de que Renoa caçou e capturou o príncipe, o ferindo e o amarrando no processo. Além disso, se o príncipe herdeiro não retornar até o próximo mês, eles não terão escolha senão realizar a cerimônia de maioridade de Rosetta ali mesmo na mansão. Quando ela ouviu isso, Rosetta finalmente percebeu por que os dois estavam discutindo seriamente esse tópico. Era porque se relacionava diretamente com seu próximo aniversário. Mas ela disse a eles que não tinha problema se isso viesse a acontecer, e saiu rapidamente antes que o barão pudesse dizer outra palavra. Renoa ficou surpreso, esperando que ela ficasse mais brava se a cerimônia de maioridade acontecesse em sua mansão. No entanto, Rosetta ouviu isso e disse a ele novamente que ela é uma pessoa diferente agora. Renoa esperava uma reação mais ranzinza dela, já que tradicionalmente a cerimônia de maioridade de Rosetta seria celebrada grandiosamente no palácio. No entanto, devido ao desaparecimento do príncipe herdeiro na história original, eles tiveram que realizá-la em suas terras, de forma muito mais simples. Ela tem certeza de que a antiga Rosetta teria enlouquecido se isso tivesse acontecido, mas porque agora ela que ocupa o corpo, ela não podia se importar menos com esse evento. Quanto mais rápido a cerimônia se aproximar, mais cedo ela terá que se separar de Cyril. Se virando para ele, ela diz ao lobo que tem certeza de que encontrará seu caminho de volta de alguma forma, e desde que Liliana apareça, tudo pode voltar ao normal da história original. Ela achou que havia conseguido escapar do barão assim que ela e o lobo estavam do lado de fora, mas, infelizmente para ela, o homem era tão persistente quanto sempre. Mesmo quando ela fazia o seu melhor para ignorá-lo, o barão Palia era determinado, a seguindo de perto e pedindo à dona da casa para verificar algo para ele. Mesmo quando ela disse diretamente ao sujeito que estava ocupada e não queria ser incomodada, ele continuou insistindo. Agora, ela percebia que a verdadeira razão pela qual eles acabavam brigando sempre que se encontravam, era por causa de seu irmão, que continuava empurrando os deveres e responsabilidades que ele deveria estar cuidando. Rosetta estava cada vez mais irritada com o barão a cada segundo que ele passava a importunando. Ela achou que já era suficiente ter agradecido a ele por resolver todos os seus problemas naquela época, mas pedir ajuda para algo era uma questão completamente diferente, e ela se recusava a fazê-lo. Em vez disso, Rosetta se concentrou em brincar com Sarah, pegando duas bolas e as jogando alto no ar enquanto o lobo as apanhava rapidamente, lançando poeira diretamente no rosto do barão. Em vez de retaliar ou ficar zangado, ele permaneceu em silêncio, sabendo que ela queria que ele fosse embora, ainda que por razões que ele não entendia. Quanto a Sarah, ele conseguiu recuperar a bola vermelha, e percebeu que a azul tinha ido parar do outro lado da cerca. Justo quando o barão se aproximava de sua mestra, Rosetta disse ao homem que compartilhava os mesmos pensamentos que ele, e queria ser deixada em paz. Mas o barão ainda se recusou, alegando que a razão era porque Rosetta era a única pessoa que sabia sobre essas pedras mágicas, o que significa que ela pode ser sua única parceira comercial, já que não havia pessoa melhor para ocupar essa posição. Rosetta disse a ele que nem sequer sabia por onde começar com negócios, enquanto pensava em sua mente que não deveria ter mostrado a Renoa seu conhecimento sobre essas questões. O barão demonstrando interesse nela como sua parceira comercial é algo que ela não previu, e algo que ela lamenta, agora que o homem está determinado a obter uma opinião dela. Ela tenta falar a ele para apenas fazer o que quiser, porque atualmente ela só queria passar o resto do tempo com Sarah, em vez dele. Falando de Sarah, foi então que Rosetta notou que seu lobo ainda não tinha voltado depois de buscar as bolas, que ela jogou mais cedo. Ela se virou para procurá-lo, e então o viu pulando sobre a cerca. Ela e o barão ficaram paralisados por um momento, antes que ela começasse a entrar em pânico e chamasse por ele em sua mente. O melhor momento para Cyril fugir é depois que Liliana chegar do norte, então, agora não é a melhor hora. Ela chama pelo lobo, pedindo que ele volte, já que se ele sair agora, sua vida será muito difícil para ela depois. Rosetta não hesitou em correr atrás de seu animal de estimação, gritando para que Sarah voltasse, enquanto o barão ainda tentava chamar sua atenção. Mas ela o ignorou e continuou perseguindo o animal, se xingando por ter desviado o olhar dele por um segundo, e por como ficou muito complacente só porque ele estava se comportando muito bem ultimamente. Ela continuou chamando por ele, preocupada que ele pudesse ser atropelado por uma carruagem e se machucar gravemente, ou até mesmo ser intimidado por pessoas suspeitas, alimentando ainda mais sua ansiedade. Portanto, foi um choque completo para ela quando o lobo saltou de volta pelo caminho de onde veio, carregando a bola azul na boca e a deixando cair em seus pés. Ela olhou para ele, perguntando ao animal se essa era a bola que ela jogou antes, porque em sua mente, ela ainda estava processando o fato de que ele não fugiu. Justo quando ela achava que ele também a odiava, acabou que ele só correu atrás da bola e não pensou em fugir. Para provar ainda mais isso, Sarah se inclina sobre suas pernas e esfrega o rosto contra ela. Em resposta, ela o recompensa o acariciando no pescoço, elogiando Sarah por ter feito um bom trabalho ao buscar a bola. Pela primeira vez, Rosetta notou um sinal de que ela e Cyril se aproximaram. Desta vez, ela tem certeza de que não é apenas algo unilateral, e que ele passou a gostar dela, o que a faz continuar a lhe elogiar. Neste momento, Sarah se lançou em direção a ela, e os dois começaram a rolar na grama,
bem na hora em que o barão se aproximava, os vendo abraçados. Ao vê-lo se aproximando, Roseta se levantou e perguntou por que ele ainda não tinha partido. O barão carregava um punhado de documentos, e os entrega a ela, dizendo que ainda tinha muitas coisas para dizer a ela. Ela só pôde franzir a testa, dizendo que ele era bastante persistente, mas ele até se orgulhou disso, comentando que era um de seus pontos fortes. Roseta começou a folhear as páginas, examinando o conteúdo, enquanto o barão permanecia ao lado dela, a observando enquanto ela passava pelas contas dos acessórios que eram feitos com as pedras mágicas. O documento é do Duque Cazel, ele seria o responsável por entregar as mercadorias à joalheria que ele próprio possui. Mas ela leu que as pedras mágicas são bastante difíceis de manusear, então seus artesãos não conseguiam usá-las. Ela pensou que seria muito melhor enviá-las para uma empresa terceirizada famosa, mas o custo é bastante alto se optarem por fazer isso. Ela pergunta ao barão se há mais alguma coisa que ele queira compartilhar. Assim como ela pensou, ele diz que o custo é bastante caro, mas os artesãos não podem usar as gemas. Ela se vê em uma situação difícil, pois sabe que o artesão também precisa obter o máximo de lucro possível, e o custo seria muito alto. Ao mesmo tempo, ela já está pensando a longo prazo, o lucro das gemas poderia ser sua aposentadoria, então ela precisa resolver aquilo. Nesse momento, uma ideia surgiu em sua mente, e ela disse ao barão para ligar para a fábrica Sela, e apesar de ser uma das empresas menos conhecidas, ela garante a qualidade do trabalho deles. Ela também compartilha como a Condessa Carrel usou um notável colar no aniversário de Sua Majestade no ano passado, e que na verdade, tinha sido feito por eles. O barão ficou surpreso ao saber que um acessório tão famoso foi feito por eles. Acontece que o colar da Condessa era tão famoso que o barão se lembrou imediatamente na primeira vez que ouviu falar dele. Além disso, o colar não é apenas luxuoso, mas também muito bonito e também funcionava como uma pedra mágica, o tornando único no mundo. Esse acessório da Condessa ficou tão popular que era muito bem conhecido, até mesmo nos territórios do norte distante. Mas voltando à situação, o barão perguntou curiosamente como ela sabia de tudo isso, já que pensava que o criador da joia fosse anônimo. Roseta sorriu e disse a ele que não havia nada que ela não soubesse nesse mundo. Na verdade, ela sabia que a Roseta original era fascinada por coisas bonitas, incluindo belas gemas. No passado, assim que ouviu falar do colar da Condessa, ela imediatamente se reuniu com todos os seus subordinados para descobrir a joalheria. E assim, a discussão com o barão foi encerrada por ela, uma vez que o assunto teria sido resolvido. No entanto, Roseta também o alertou que o dono da fábrica Sela não gosta de atenção, e ele deveria esperar ter dificuldades para garantir um contrato com ele. Ela casualmente mencionou como também tinha sido rejeitada por ele anteriormente. O barão então perguntou se ela já tinha conhecido essa pessoa, e ela respondeu que sim, pensando em sua mente que se não fosse por seu talento, ele teria morrido em breve, e a fábrica Sela teria falido. Com um olhar determinado, o barão voltou-se para ela e pediu a Roseta que depositasse sua confiança nele, que ele conseguiria concluir a missão. No entanto, ela só o encarou, se perguntando por que ele estava fazendo parecer que estava se reportando a um general em um campo de batalha. Mas ela logo se despediu dele, pensando consigo mesma que seria muito melhor se eles nunca mais se encontrassem. Quando ela se virou, foi a vez dele em ficar perplexo, vendo a jovem sorrir pela primeira vez em muito tempo. Gritando pelo lobo mais cedo, ele notou que naquela vez ela não gritou por autoridade, mas sim por uma preocupação e ansiedade sinceras. Ele se lembrou do que o pai dela disse naquela época, sobre como ela perdeu o rumo, mas o Duque não a culpava. Todos passam por algo assim na vida, e o dela apenas demoraria um pouco mais que o dos outros, com o Duque acreditando plenamente que ela recuperaria o juízo no final. Enquanto o barão se afastava, ele pensava em como tinha achado que a jovem dama não sabia nada sobre o mundo, mas na verdade, talvez fosse ele quem via o mundo de forma ingênua. Com um sorriso, ele disse que tentaria ensiná-la sobre negócios da próxima vez, imaginando que não seria tão ruim quanto as últimas tentativas. Naquela noite, Roseta se deitou em sua cama, mais cansada que de costume, graças à importunação do barão. O que era pior é que ele continuava voltando, mesmo quando ela explicitamente lhe dizia para deixá-la em paz, se perguntando por quanto tempo ela teria que aguentar isso. Nesse momento, Cyril toca seus pés com o nariz tentando confortá-la, ao que ela agradece. Ele se vira para ela, emitindo um pequeno choro, que a faz se sentir mal, já que não esperava que ele, de todas as pessoas, sentisse pena dela. Mas ela decidiu deixar isso para lá e se deitou na cama, lhe desejando boa noite. Mais tarde no meio da noite, houve muitos latidos e rosnados, mas Roseta se recusou a acordar irritada com o barulho do animal. Quando ele se recusou a parar, ela abriu os olhos, e viu ele lutando contra alguns assassinos, fazendo ela se levantar de repente. Mas assim que fez isso, um deles avançou em sua direção. Roseta ficou congelada em sua cama enquanto seu agressor avançava contra ela. De repente, Sarra veio pelo lado, e com suas presas à mostra mordeu o homem, que soltou um grito. O lobo imediatamente se voltou para sua mestra,
para verificar se ela estava bem. Rosetta se desculpou por estar tão distraída e rapidamente pegou a espada ao lado de sua cama, dizendo a si mesma que não era hora para isso. Enquanto um dos assassinos puxou sua lâmina para esfaquear Cyril, Rosetta o derrubou, seguido pelos outros, e o sangue deles respingou no chão. 10 assassinos foram enviados até ela, onde um deles foi morto, e outros 4 foram levados por Chacha, com mais 5 de pé. Com um olhar firme, ela perguntou quem os enviou até ali, mas foi respondida com silêncio. Então, ela perguntou quem queria seu cachorro, e como eles ainda se recusaram a responder, ela não teve escolha senão ameaçá-los com a morte. No final, Rosetta eliminou todos eles, irritada com tamanha perturbação, justo quando estava dormindo profundamente. Por outro lado, Sarah estava ocupada olhando para o lado de fora da sacada, o que a levou a olhar também. Foi nessa hora que ela notou o corvo pousado no galho oposto à sua sacada. Ela rapidamente percebeu que era o mesmo corvo que Sarah estava latindo da última vez, o que a fez pensar se essa criatura pertencia à Imperatriz, e se estava os seguindo o tempo todo. Assim, Rosetta percebeu que Cyril já sabia desde o início que o corvo era um espião da Imperatriz, o que explicava por que ele ficou tão estressado na época. Nesse momento, Rosetta rapidamente se virou e largou sua espada. Do nada ela volta com um rifle, e imediatamente dispara contra o pássaro, bem a tempo, justo antes dele levantar voo. O animal caiu com um baque, enquanto Rosetta finalmente percebeu que foi culpa do corvo que revelou a localização de Cyril para a Imperatriz. Ela se sentiu mal por ter agido de forma descuidada assim, especialmente por não lembrar que a Imperatriz usava sua magia para controlar pássaros. Mas agora que o pássaro tinha sido lhe dado, ela largou o rifle e abraçou Cyril, assegurando o lobo que está tudo bem agora. Enquanto o acariciava, ela percebeu que ele se machucou na briga. Então, ela rapidamente pegou uma de suas cobertas para limpar o sangue dele, se sentindo culpada porque não acordou rapidamente. Por isso ela se sentia grata por ele, porque se ele não tivesse latido, ela não teria acordado de seu sono. Ela também se sente mal por sua falta de concentração, dizendo a ele que tudo isso foi culpa dela. Cyril lambeu seu rosto, a fazendo sentir uma leve ardência, então ela percebeu que também tinha sido cortada. Para sua surpresa, era a primeira vez que Sarah lambia seu rosto. Isso a fez pensar se ele estava preocupado com ela. Ela o abraça e acaricia seu pescoço, dizendo a ele que o protegerá. Ela também nota que ele não está se afastando de seu abraço, o que costuma fazer quando ela se aproxima. Segurando a cabeça dele com ambas as mãos, ela pergunta se ele se sente assustado por causa da Imperatriz, e o garante de que será ela quem o protegerá dela. Depois disso, houve um momento de silêncio antes que o lobo falasse e lhe perguntasse como ela sabia que a Imperatriz estava por trás do ataque. Rosetta congelou, antes de empurrá-lo para trás e gritar de surpresa. Ela se afastou, perguntando desde quando ele era um cachorro falante. Ele logo esclareceu que era um lobo, não um cachorro. Ela não conseguia acreditar nesse desenvolvimento, já que na história original isso não aconteceu de jeito nenhum. Afinal, uma vez que ele se transformou em animal, ele perdeu toda a consciência humana, e nem mesmo depois de conhecer Liliana ele foi capaz de falar. Ela ficou em choque com a reviravolta insana, o que a fez pensar que agir como uma vilã e cuidar de Cyril era como uma bomba relógio. Enquanto ele falou novamente, ordenando que ela respondesse, e a empurrou para baixo enquanto perguntava a Rosetta como ela sabia de todas aquelas coisas. Em pânico, ela o atingiu no rosto, fazendo o lobo ser arremessado para longe. Rosetta rapidamente se desculpou, surpreendida com o que tinha feito. Ela abaixou a cabeça, dizendo como era uma mestre ruim. Mas Cyril já se recuperou e está caminhando em sua direção, frustrado que ela o trate como um cachorro. Ela se lembra que ele não é mais um cachorro, então ela pergunta como ele pode falar. O lobo respondeu que não fazia ideia, e a pediu novamente para responder às suas perguntas, já que era a terceira vez que ele perguntava. Rosetta disse a ele que foi por causa do corvo, explicando que ela tinha ouvido rumores de como a Imperatriz podia comandar corvos. Na primeira vez que viu o pássaro ela já se sentia estranha, mas o que ela não esperava era que a Imperatriz enviaria assassinos atrás dela. Vendo que Sarah também estava se sentindo estranho, ela pergunta a ele se ele é o cachorro ou o lobo da Imperatriz, já que a Imperatriz enviou assassinos atrás dela, fingindo inocência sobre conhecer sua verdadeira identidade. Isso irritou o lobo, que disse a ela que deveria parar de falar bobagens, enquanto Rosetta continuava surpresa, sem saber que Sarah pudesse fazer uma expressão tão humana. Ela sabia que precisava ficar quieta até que Cyril revelasse sua identidade por conta própria, para evitar suspeitas. Nesse momento, ele chamou seu nome completo, fazendo com que ela se virasse para ele e perguntasse se ele sabia quem ela era. O lobo afirmou que sim, que a conhece muito bem, porque sua reputação a precede como uma pessoa louca, a ovelha negra da família. Ele também mencionou que o fato dela estar aqui significava que ele está no território do Duque, o que funcionava a seu favor, explicando que ele precisava conversar com ela. Sem perder tempo, o lobo revela para ela que é o príncipe herdeiro do Império, Cyril von Idris, que foi amaldiçoado e agora é forçado a viver nessa forma.
Houve um silêncio ensurdecedor enquanto 1 milhão de pensamentos passavam pela cabeça dela, mas ela ainda não conseguia acreditar como ele revelou tão facilmente esse segredo para ela. Levou um momento completo para que as palavras afundassem nela, e assim que isso aconteceu, Rosetta começou a fingir pânico, perguntando exatamente o que ele disse. Em sua mente, ela não conseguia deixar de se sentir envergonhada, já que ela começou a falar com o lobo formalmente. Mas se riu calmamente e respondeu que só podia contar com ela no momento, embora estivesse um pouco surpreso por ela ter aceitado sua revelação um pouco fácil demais. Ela disse a ele que não era difícil, mencionando a maneira que ele a tratou. Cyril respondeu que sua personalidade era bastante diferente do que ele esperava, já que pensava que ela seria muito mais agressiva, e então perguntou como ele havia chegado até a mansão do Duque. Isso a pegou de surpresa, e ela perguntou se ele realmente não se lembrava nem um pouco de como tinha chegado lá. Mas Cyril disse a ela que não podia, inclinando a cabeça para perguntar se tinha algum problema com isso. Ela sorriu de repente com o que ele disse, rezando para que ele nunca se lembre do que aconteceu, porque se ele descobrir tudo o que aconteceu desde então, ela tem certeza de que seria presa por insultar a família real. Mas já que ele não se lembrava de nada, Rosetta decidiu preencher as lacunas e explicou que seu segundo irmão, Renoa, a trouxe aqui porque ele estava ferido. Em seus pensamentos, ela esperava se safar com essa mentira, sem dizer que estava em uma caçada. Cyril aceitou facilmente a explicação dela, mas logo fez outra pergunta, perguntando se estavam o criando para comê-lo mais tarde. Ela se ofendeu com essa pergunta, perguntando como ele poderia pensar em algo assim quando ela o criou com todo o seu coração. Toda a comida dele era carne de qualidade, ele dormia em almofadas de alta qualidade e ele até passeava com ela todo dia. Ela também enfatizou que ele não tinha ideia de quão difícil era criá-lo, e com sua resposta, o rabo dele começou a balançar um pouco, dizendo que estava satisfeito, porque os rumores que ouviu sobre dela ser cruel não devem ser verdadeiros. Mesmo estando em sua forma de lobo, Rosetta podia ouvir o sarcasmo em sua voz, se perguntando se ele estava zombando dela agora, e onde estava o filhote fofo que ela tinha antes. Ela ficou irritada com o comentário, e perguntou se Sua Alteza queria ser expulso, e Cyril pareceu entender a situação, dizendo que não queria. De repente, Marina e os outros guardas irromperam pela porta, fazendo Rosetta colocar uma mão sobre a boca de Cyril para silenciá-lo. Ela sussurrou perto dele, sinalizando que ele ficasse quieto agora que seus serviçais tinham chegado. Em seguida, ela se virou para sua criada e disse que eles chegaram na hora certa, já que ela estava prestes a chamá-los para que pudessem limpar toda essa bagunça. Marina se aproximou dela cuidadosamente, perguntando se a jovem estava bem, e Rosetta tranquilizou, dizendo que estava bem porque Cyril a protegeu mais cedo, ficando ferido no processo. Mas as sobrancelhas de Marina se franziram, vendo sua senhora com um ferimento na bochecha, exclamando que uma cicatriz tinha manchado o rosto do Tesouro Nacional, e que ela precisava ser tratada imediatamente. Rosetta só podia tentar acalmá-la, achando a referência de Tesouro Nacional um pouco excessiva, mas Marina não se continha, a chamando agora de relíquia sagrada, senão o Tesouro Nacional. Alguém quase riu ao ouvir isso, mas conseguiu se conter no último momento, fazendo com que os guardas olhassem para onde o som estava vindo, mas falhando em notar um Cyril tremendo, a fonte do som. Ao mesmo tempo, Rosetta continuou envergonhada ao ouvir o que tinham a dizer sobre seu rosto. Ela decide mudar de assunto e diz à empregada que vai apenas lavar o rosto agora, porque o sentia peguento. Mais tarde, quando tudo estiver limpo, os eventos desta única noite se tornam demais para Rosetta, mesmo com sua força de aço, especialmente com a adição de um lobo falante. Ela estava cansada demais, enquanto Cyril começava a fazer mais algumas perguntas, como quantos dias ele tinha ficado com eles, e qual era o estado atual da capital desde que ele desapareceu. Ela tentou responder da melhor maneira que pôde, mas parece que chegou ao seu limite, e agora está à beira de desmaiar. Então, antes que o lobo pudesse fazer mais perguntas, ela disse a ele que era sua dona e que até colocou uma etiqueta fofa em volta de seu pescoço para indicar que era sua proprietária. Em resposta, Cyril disse que era difícil aceitar como propriedade durante o primeiro encontro, mas ela explicou que o estava criando há quase um mês, o que a qualificava para ser sua dona, e como sua mestra, ela ordenou que ele só fizesse as outras perguntas no dia seguinte. Ela adormeceu assim que sua cabeça tocou o travesseiro. Rosetta logo entrou em um sono profundo, com Cyril observando sua figura adormecida. Ele pensou em como ela era muito diferente, com base nos rumores que ouviu, já que estavam dizendo que ela tinha um temperamento violento o suficiente para matar alguém. Sua reputação era tão notória que até chegou ao campo de batalha, embora soubesse que os rumores costumam ser exagerados. Mesmo assim ele se lembra de Ronald, cujo rosto se endurecia ao mencionar sua irmã mais nova, fazendo parecer que havia alguma verdade nos boatos. Mesmo assim, o príncipe herdeiro soube pela sua voz e com um abraço caloroso que ela não é uma tirana. Ele nem a vê como alguém que precisa ser controlada, embora o fato de terem passado um mês inteiro juntos possa ser a razão pela qual ele se sente tão calmo em relação a ela. A imagem de Rosetta dizendo que era dona dele o fez rir, mas admitiu que sua personalidade o deixou curioso.
Ele estava prestes a se deitar, mas percebeu que seu travesseiro estava no chão e, sendo um orgulhoso membro da realeza, optou por dormir na cama em vez de se deitar como um cachorro. Por um simples motivo, o príncipe herdeiro não dorme na cama de um cachorro. Roseta acordou de manhã graças aos ruídos que ouviu, se perguntando o que eram, mas decidiu continuar dormindo. No entanto, Cyril já a viu abrir os olhos, ficando logo de pé sobre seu corpo. Ela tentou dizer a ele que conversaria com ele em 2 horas, mas em vez de falar, Cyril apenas latiu, deixando confusa se os eventos da noite anterior eram ou não apenas um sonho, porque realmente parecia que ele tinha voltado a ser um cachorro. Ela acha difícil discernir se ela está falando com Sarah ou Cyril agora, quando de repente ele mostra os dentes bem no rosto dela e a mordeu no lábio dela. A boca de Roseta começou a sangrar e o lobo começou a lamber seu rosto, a fazendo-se perguntar se ele tinha perdido a cabeça. Enquanto Cyril exclamava satisfeito. Ela não conseguia entender por que ele fez algo assim, então ela o atingiu levemente na cabeça, perguntando por que ele mordeu seu lábio. Ele respondeu perguntando se normalmente ela era tão violenta. Ela perguntou se era normal deixá-lo fazer o que quisesse com seus lábios enquanto dormia, perguntando novamente por que ele a mordeu. O lobo respondeu que estava simplesmente com fome, o que provocou uma reação de nojo em seu rosto. Ela se perguntou se ele era algum tipo de pervertido, com Cyril tentando explicar que não era bem assim. Quando ele acordou, ele não conseguia falar a princípio e estava prestes a acordá-la, quando cheirou quanto seus lábios estavam bons. Então ela perguntou a ele se ele a via como presa, enquanto se perguntava o que precisava fazer, já que quase se tornou sua mestra. Ela considerou bater nele novamente, estreitando o olhar para ele, mas Cyril continuou com sua explicação. Ele disse que achou que seria capaz de falar novamente depois de beber seu sangue, mas Roseta apenas ficou mais desconfiada, cruzando os braços em defesa. Mas então o príncipe herdeiro apontou para como tinha conseguido falar quando ele ingeriu seu sangue na noite passada, e aparentemente hoje também. Isso a fez lembrar dele lambendo sua bochecha, o que o fez voltar a si. Ela se questiona se seu sangue possui algum tipo de poder especial, um poder purificador, semelhante ao de Liliana. Mas ela rapidamente afasta esse pensamento, pensando que se isso fosse verdade, ele já deveria ter voltado a ser humano agora. Ela logo se distraiu dos pensamentos, quando Cyril ficou sobre ela, e perguntou se ele poderia lamber o resto do sangue de sua boca. Ela se afastou e cobriu seu rosto com o braço, tentando se cobrir, e diz a ele que ele ainda é um homem, mesmo que na forma de lobo. Ele pergunta se ela só percebeu isso agora, e em sua mente, ela admite que realmente não se sente estranha com a situação porque ele estava em uma forma diferente no momento. Mas ela nota que seria problemático se começasse a permitir aquele tipo de comportamento mais tarde. Mas voltando à situação atual, ela diz a ele que ele poderia apenas morder o dedo dela se quisesse beber seu sangue na próxima vez, o advertindo para não morder seus lábios novamente, pois isso só os deixa peguento. A repreensão abateu seu espírito, e ele lhe disse, com as orelhas abaixadas, que só não queria machucá-la. Roseta só podia pensar que precisava prestar mais atenção nele agora. Mas com um suspiro, ela pergunta se ele ainda precisa de mais do seu sangue, e ele sorri dizendo que sim. Vendo essa reação ela sentiu pena dele, e decidiu testar a teoria dele. Ela pegou uma pequena faca e se furou, colocando o dedo bem na frente dele. O príncipe começou a lamber seu sangue rapidamente, o que a fez se sentir um pouco estranha. Depois de terminar, ela pergunta o que ele pretende fazer a seguir, e Sua Majestade responde que pretende entrar em contato com Ronald primeiro. Ela não ficou surpresa com sua escolha de ação, já que a única pessoa em quem poderiam confiar agora era definitivamente a única que conhecia sua maldição e também era o único que tinha parentesco sanguíneo com ela. Então ela perguntou como ele planeja entrar em contato com Ronald, mas foi recebida com silêncio, com ele a encarando. Naquele momento, Roseta se perguntou se o príncipe amaldiçoado queria que ela fizesse isso em seu lugar, então ela seguiu em frente e perguntou com raiva se por acaso ela era uma de suas subordinadas. Mas Cyril prometeu que faria qualquer coisa que ela quisesse se ela o ajudasse, sem perder outro segundo. Ela disse que estava pronta para quando ele precisasse. Com isso, Sua Majestade a instruiu a escrever uma carta endereçada a ele, e ele explicou brevemente ao outro homem que Cyril está atualmente hospedado na mansão do Duque, o incentivando a vir rapidamente. Assim que Roseta assinou o nome de Cyril no final da carta, ela percebeu algo estranho, e quando o príncipe amaldiçoado se aproximou para perguntar o que era, ela pegou uma de suas patas, dizendo que pelo menos deveriam fornecer uma prova de que a carta veio dele. Cyril deixou Roseta imprimir sua pata no papel, dizendo que não era uma ideia tão ruim, e que os dois estão no mesmo barco agora, então ele deveria apenas chamá-la de Roseta, depois de tudo aquilo. Eles apertaram as mãos, enquanto ela acreditava que enquanto estivessem ligados, deveriam tratar um ao outro decentemente nessa relação. Quanto à jovem senhora, ela entregou a carta ao seu mordomo, instruindo-o a enviá-la para seu irmão Ronald que era um assunto urgente, então ele deveria se apressar. O homem mais velho concordou, mas também não pôde deixar de dar a Roseta um olhar preocupado, algo que ela percebeu rapidamente.
Ela perguntou a ele se havia algo errado, e o mordomo apontou que ela estava machucada, dizendo que o jovem mestre ficou bravo na noite passada porque ela se machucou. Ela ficou surpresa por Renaud se importar assim, e o homem mais velho até mencionou que ouviu alguns dos cavaleiros serem punidos. Finalmente, ela entendeu que o barulho que vinha ouvindo desde mais cedo vinha dos cavaleiros. Seu mordomo parecia preocupado com ela, e sugeriu que talvez ela devesse experimentar algumas das ervas medicinais que eles tinham, mesmo sabendo que ela costumava recusar essas coisas. Nesse momento, ela perguntou se ele estava falando sobre o tônico, porque se fosse, ela planejava bebê-lo mais tarde, e o pediu para fazer um para ela. Suas palavras iluminaram o estado do homem mais velho, que ficou emocionado enquanto dizia que traria o chá para ela todos os dias, prometendo a si mesmo que cuidaria melhor da saúde dela a partir de agora. Depois de conversar com o mordomo, ela se virou e se afastou, se perguntando por que Renaud não tinha vindo vê-la, mesmo quando o mordomo disse que ele estava muito preocupado com ela. Ela seguiu para o campo de treinamento e viu muitos dos cavaleiros ou de joelhos ou sentados no chão, enquanto Renaud a observava. Ele estava tão perdido em seus próprios pensamentos, que não notou a presença dela, só a percebendo quando ela o tocou. Assim que ele se virou em sua direção, ela perguntou por que ele não tinha ido vê-la quando estava tão preocupado. Mas seu irmão só encarou com um suspiro, abaixando a cabeça e comentando como ela estava horrível, mas ela não se importou, dizendo que ele também estava. De repente, Renaud descontou sua raiva com os cavaleiros, gritando com eles por pararem no meio do treinamento, enquanto Rosetta perguntava por que ele fez os cavaleiros correrem daquela maneira. Ele explicou que se os cavaleiros ainda conseguissem dormir enquanto ratos rastejavam por perto, era natural que tivessem que praticar mais, e fazerem melhor. Além disso, ele também ficou irritado por ela ter lidado sozinha com eles. Em seguida, ele perguntou se Sarah tinha se machucado. Ela disse que não, embora ele estivesse cansado por protegê-la. Ainda assim, Renaud o elogiou de certa forma, dizendo que o lobo fazia um trabalho de proteção melhor que algumas pessoas. De repente ele ficou sério, então, disse para ela que um guarda a acompanharia dali em diante, uma ideia que Rosetta não gostou nem um pouco. Ela perguntou por que deveria fazer isso, e ele respondeu com raiva que era por causa de seus lábios machucados, perguntando quem ousaria machucá-la. Ao ver a reação furiosa de seu irmão, Rosetta tentou explicar que tinha se machucado quando estava brincando com Sarah, o que o deixou desapontado, por seu animal de estimação tê-la mordido. Por causa disso, ele também começou a reclamar de como ela tinha ficado mais fraca recentemente, dizendo que ela perdeu toda a sua força. Quem poderia imaginar que a forte Rosetta terminaria assim, sendo ferida até mesmo pelo próprio cão? Mas ela já tinha tido bastante de suas reclamações, então, cobriu os ouvidos e se afastou dele. Vendo quão irritada sua irmã estava, ele parece insistir ainda mais, e porque perdeu no argumento para Renaud, Rosetta acabou sendo escoltada de volta para seus aposentos. Isso até que vai tudo bem, mas agora ela não pode deixar de se perguntar até quando o cavaleiro atribuído a ela planeja segui-la. Para ser sincera, ela realmente não se importa se houvesse um guarda designado para ela, mas se ele estivesse grudado nela o tempo todo, ela não seria capaz de falar com Cyril livremente. Antes de chegar à porta de seus aposentos, ela se virou para ele e disse ao cavaleiro que ele poderia ir embora agora. No entanto, ele respondeu que não poderia fazer isso, o que ela respondeu que se ele não quisesse voltar para seus aposentos, poderia apenas ficar no quarto ao lado dela, e chamá-la quando ela precisasse dele. Ele tentou argumentar contra isso, mas antes que ele pudesse fazer isso, Rosetta disse a ele que isso era uma ordem, fazendo o homem ficar congelado no lugar. Em sua mente, ela pensa que realmente não queria usar esse método, mas teve que fazê-lo. Então, com seu tom mais irritado, ela gritou com ele até que ele fosse embora e a deixasse. O cavaleiro tremeu de medo ao ver a jovem irritada. Enquanto ele se apressava para sair, ela pensou irritada que ele deveria ter obedecido ela quando ela lhe falou pela primeira vez. Ela entrou silenciosamente em seus aposentos, e foi recebida pela visão de Cyril em sua cama. Ela perguntou por que Sua Majestade estava olhando para ela de maneira engraçada, e o lobo respondeu que todos os rumores sobre ela não podiam ser verdadeiros. Ele achava difícil acreditar que ela se importa tanto ao ponto de se preocupar com o bem-estar de um cavaleiro, que estava sendo pago para lhe atender. Mas ela decidiu mudar de assunto, e perguntou a Sua Majestade se ele ainda não tinha trocado seus curativos, o que lhe rendeu uma pergunta sobre por que ela se incomodava em fazer coisas tão problemáticas, em vez de designar um empregado. Ela respondeu que era porque ele era tão feroz que apenas ela podia tocá-lo, já que todos os outros tinham medo dele. Cyril perguntou se ele era tão raivoso a ponto de não poderem tratar de seus ferimentos, o que ela confirmou, explicando por que ela era a única que o alimentava e o levava para passear. Ouvindo tudo isso, Cyril notou em como ele deve ter confiado na mulher quando era apenas um lobo, já que decidiu não machucá-la. Mas Rosetta meio que riu, pensando em como poderia vencê-lo a qualquer momento. Então ela removeu cuidadosamente seus curativos, e ficou surpresa ao ver que seus ferimentos já se curaram.
Ela perguntou a ele se ele tinha um poder assim, mas Cyril disse que não tinha, o que só significava que isso poderia ser graças ao sangue dela, que estava o curando. Mas Rosetta só ficou mais frustrada e surpresa com essa capacidade de cura, já que no livro não tinha nada que indicasse esse poder para sua personagem. Se houvesse algo do tipo, esse poder deveria ter sido dado à protagonista, e não à vilã, o que a fez se perguntar em voz alta se esse sangue também poderia ser útil para os humanos. Mas ele disse a ela que talvez não fosse, já que ela não teria feridas em seu corpo se fosse o caso. Isso a fez pensar que talvez esse poder só fosse eficaz para Cyril, a fazendo-se perguntar se era uma coisa boa ou ruim ter aquilo. No entanto, uma coisa é certa, ela não pode evitar de se sentir constantemente ligada a ele, agora, até mesmo em seu sangue. Ela soltou um suspiro alto enquanto pensava em tudo isso, com Cyril perguntando se ela estava machucada. Mas ela o assegurou que estava bem, dizendo que se algo assim doesse muito, isso traria vergonha ao nome de Cazel. Então ela estendeu a mão para acariciar sua cabeça, mas para no meio do caminho. Os dois se olharam e Rosetta perguntou se eles não deveriam mais fazer coisas assim, mas Cyril apenas disse a ela que não importava, mas perguntou por que ela queria acariciar sua cabeça. Com um sorriso, ela disse a ele que era porque ele era bonito, o fazendo virar a cabeça para o lado envergonhado. Por causa da tentativa de assassinato, Cyril estava constantemente ao lado dela, e aos poucos entendendo que todos os rumores sobre ela eram mal entendidos. Um dia, tanto a mestre quanto o animal de estimação saíram para passear, com seu cavaleiro, Alan, se oferecendo para acompanhá-los. Vê-lo tão ansioso assim, fez com que ela pensasse que não muito tempo atrás, ele andava pisando em ovos ao redor dela, tendo cuidado para não estragar seu humor. Mas hoje ela recusou a oferta dele de acompanhá-la, escolhendo ir com Sarah em vez disso. Ele estava prestes a desistir, até que Rosetta apontou para uma das áreas sombreadas entre as árvores, e disse a ele para esperá-los lá. Ele ficou muito contente que a dama até considerou um bom local de espera para ele na sombra, irradiando de alegria enquanto se dirigia animado para lá. Olhando para ele assim, ela se pergunta como um cara como ele conseguiu se juntar aos cavaleiros de Cazel. Assim que estavam fora do alcance dele, Cyril falou que ela deveria considerar domar o cavaleiro, já que ele parecia ouvir bem suas instruções. Ela gostou da ideia e disse que deveria fazer isso, especialmente porque já tinha conseguido domar um agressivo recentemente. Nisso, Cyril perguntou se estava se referindo a ele, e Rosetta comentou que ele entendeu rápido, afagando sua cabeça enquanto dizia isso. Ela disse a ele que seu irmão Ronald iria chegar hoje, e enquanto continua a acariciá-lo, com ele envergonhado, ela percebe que Cyril não tomou banho há 3 semanas. Então, ela perguntou a ele se queria tomar um banho antes de encontrar seu irmão, já que o pelo dele estava todo emaranhado e sujo. Rosetta decidiu banhá-lo pessoalmente, o que fez Sua Majestade comentar que havia alguma verdade nos rumores afinal, porque ele não esperava que ela fosse tão agressiva. Ela explicou que estava sendo enérgica, e apenas porque precisava esfregar com força seu pelo sujo. Ao mesmo tempo, Cyril comentou que ele parecia derrotado e que havia perdido sua inocência. Ao ouvir isso, Rosetta apenas riu, achando engraçado que alguém tão puro já teria feito um estrago tão grande no campo de batalha, o que o deixou ainda mais envergonhado, e ele pediu a ela para parar de falar sobre essas coisas, que deveriam ser reservadas ao casamento. Nesse ponto, ela deu risadinhas, perguntando se ele realmente queria encontrar uma companheira, e prometendo encontrar alguém bom para ele mais tarde. Ele ficou ainda mais irritado, mas Rosetta estava se divertindo o provocando, como se fosse um bebê. Nesse momento, ela despejou o restante da água do recipiente sobre sua cabeça para lavá-lo, enquanto Cyril pensava que só não queria que ninguém olhasse para ele enquanto estava encharcado. Assim que ela terminou, ela se levantou primeiro para secá-lo com uma toalha, mas Sua Majestade começou a sacudir a água de seu pelo, a espirrando por toda parte, inclusive em Rosetta. Ela ficou irritada com ele, especialmente porque já o havia alertado para não fazer isso de novo. Mas o príncipe amaldiçoado apenas bufou, dizendo que era sua vingança pelo que ela tinha feito. Nesse momento, a porta do banheiro se abriu, exatamente quando Rosetta dizia a ele que o resto secaria com o vento assim que ele saísse de lá. Cyril já tinha sua atenção voltada para a porta, quando Rosetta ouviu alguém chamá-la e viu Ronald parado na frente dela. Ela sempre pensava que Renoa se parecia com ela, mas vendo agora, na verdade era o seu irmão mais velho que se parecia mais com ela. Renoa seguiu o exemplo, bocejando ao entrar no banheiro. Ele perguntou a sua irmã se ela tinha brincado com água, antes de dizer diretamente que podia ver através de suas roupas, a ordenando a trocar de roupa e parar de atacar seus olhos, o que lhe rendeu um tapa de seu irmão bem na cabeça, e deixando Renoa bravo com ele, já que ele estava apenas dizendo a verdade. Depois que Renoa mencionou isso, ela percebeu que suas roupas de baixo estavam à vista, e agora ela entende por que Cyril tinha desviado o olhar e olhado para o teto. Ela pergunta a ele se ele viu suas roupas de baixo, mas o lobo continua com a cabeça virada para longe dela, negando que tenha visto alguma coisa, embora ela soubesse que ele estava mentindo.
De repente, Renoa congelou e disse que ele ainda devia estar meio adormecido, porque não conseguia acreditar que tinha acabado de ouvir o lobo falar. Foi quando Cyril falou novamente, dizendo a ele que ele se parecia exatamente com Rosetta. Seu segundo irmão perguntou se a voz que estava ouvindo pertencia ao príncipe herdeiro, e Cyril falou de novo, mencionando como ele não tinha mudado, e perguntando se ainda estava levando uma vida casual. Renoa ficou perplexo antes de soltar um palavrão alto, e correr de volta para sua cama pegando um dos cobertores, que ele rapidamente usou para cobrir o corpo da irmã. Ele se virou zangado para o príncipe amaldiçoado, lhe dizendo para não olhar, enquanto repreendia Rosetta por se exibir. Ela explicou a ele que só ficou molhada porque estava dando um banho no lobo, mas Renaud estava furioso, dizendo a ela que todos os homens são lobos. Ela não pôde deixar de responder, dizendo que na verdade foi ele quem a empurrou para cuidar do animal. Com os dois irmãos discutindo sem parar, Ronald teve que intervir e separá-los, dizendo a Rosetta para ir se trocar, e depois ir para o quarto dele quando terminasse, enquanto dizia a Renaud para parar de falar besteiras, lavar o rosto, e também ir para o quarto dele. Antes de seguir em frente, Rosetta perguntou a seu irmão mais velho se ele poderia secar o pelo de sua majestade, antes que ele pegasse um resfriado, o que Cyril logo disse que ele deveria fazer isso, porque já estava se sentindo com frio. Ronald concordou, deixando Renaud incrédulo com a forma como seu irmão mais velho poderia fazer algo assim. Antes de sair, Renaud gritou de novo para sua irmã se vestir, e ficou aterrorizado enquanto lembrava em como ele atirou uma bala no corpo do príncipe. Rosetta rapidamente seguiu a instrução e colocou um vestido preto, descendo a tempo de ver que Ronald tinha acabado de terminar de secar o lobo. Ela não esperava que ele realmente o secasse completamente, mas ficou satisfeita por ele ter feito isso, chamando o príncipe herdeiro e perguntando se seu irmão tinha lhe tratado bem. Cyril confirmou, dizendo que Ronald até se deu o trabalho de lhe passar um perfume. Nisso Ronald falou que ele não precisava contar tanto, e então, pediu a todos para segui-lo até seu quarto. Com os quatro sentados juntos, Rosetta não pôde deixar de notar como Renaud estava de mau humor olhando para ela. Agora ele já sabia que Sarah era o príncipe herdeiro, mas mesmo assim, continuou agindo com uma atitude ruim. Falando de Renaud, ela pergunta ao lobo se era mesmo bom que Renaud soubesse sobre sua identidade, mas Cyril responde que não há outra opção, porque todos eles terão que ficar juntos por enquanto. Além disso, ele não é apenas um aleatório, mas ele também é um casal, e por isso que o príncipe herdeiro escolheu confiar nele. Em vez de se sentir honrado, Renaud disse ao príncipe que ele não deveria confiar nele, o que lhe rendeu outro tapa na cabeça por Ronald. Finalmente o irmão mais velho falou, e disse a eles que deveriam falar sobre o que aconteceu, com Cyril explicando tudo o que aconteceu até agora, desde que foi atacado pela rainha, até quando bebeu o sangue de Rosetta e recuperou sua sanidade. Ao ouvir isso, as sobrancelhas de Ronald se franziram por ele ter bebido o sangue de sua irmã, mas Cyril também acrescentou que ele não apenas recuperou sua sanidade, mas também teve suas feridas curadas. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre eles, com Rosetta se sentindo desconfortável e dizendo a eles em sua mente para não olharem tanto para ela, já que ela mesma não sabia sobre seus poderes de sangue. Ronald então perguntou se ela poderia curar as feridas de outras pessoas, já que seu sangue parecia funcionar nele. Rosetta respondeu que também estava curiosa sobre isso, e por isso queria testar se funcionaria em humanos. Dito isso, ela apontou para os dois irmãos e perguntou a eles se um deles estaria disposto a ser sua cobaia. Renaud rejeitou rapidamente a sugestão, também perguntando por que ela teria habilidades tão boas. Ela o questionou com raiva se ele queria tentar descobrir, sugerindo cortar completamente um de seus dedos, mas Renaud ainda recusou. No final, foi Ronald quem serviu como sujeito de testes de Rosetta. Ele furou o dedo e bebeu o sangue dela de um copo de vinho, para ver se suas habilidades mágicas funcionariam em sua ferida também. Infelizmente, não funcionou, então eles concluíram que o sangue dela não funciona em humanos. Rosetta, que também teve o dedo furado, permitiu que Cyril bebesse o sangue dela, o que deixou Renaud furioso, perguntando por que ela estava deixando ele fazer algo assim, o que ela simplesmente respondeu que não queria desperdiçar, deixando seus dois irmãos sem palavras. Ronald então voltou a conversa para os assuntos importantes, lhes dizendo que Nanabe chegaria em breve. A primeira tarefa dela seria verificar se era possível purificar o veneno criado pela rainha. E assim que ele fala isso, Nanabe chega. Nanabe é uma feiticeira de elite do reino, e uma das poucas pessoas que sabe da maldição de Cyril, que ele confiava. Logo, ela verifica o estado atual do príncipe, mencionando como ele estava sob uma combinação de maldições, e por isso, não haveria um antídoto para ele. Ela então pergunta se pode pegar uma amostra do sangue de Rosetta. A mulher concorda, não se importando com os resultados, já que o sangue não funcionaria nela de qualquer maneira. Nesse momento, Renaud perguntou se a maldição poderia ser completamente removida se conseguissem retirar o veneno. Mas Rosetta disse que não, explicando que uma vez que o veneno fosse removido, ele se tornaria humano imediatamente, mas quando a lua cheia chegasse, ele iria voltar a ser um lobo de novo,
como na maldição original. A rainha também sabia disso, e é por isso que ela enviou assassinos para eliminá-lo. Com isso, Renaud jurou que se ela enviasse assassinos novamente, ele se certificaria de torturá-los, mesmo que isso significasse extrair resposta de uma pilha de corpos. Pensando consigo mesma, Rosetta sabia que havia apenas uma maneira de escapar da maldição transmitida de geração em geração, e isso era com Cyril encontrando sua amada, Liliana. Voltando à conversa, Rosetta disse a eles que precisavam remover o veneno primeiro, dizendo que conhecia uma bruxa especializada em purificação, e com Ronald sugerindo que Cyril fosse para um lugar mais seguro. Mas Renaud diz que mesmo que alguém tenha tido a audácia de ferir o príncipe herdeiro antes, agora os guardas estão mais atentos, e mesmo que Rosetta parecesse uma riquinha mimada, ela já tinha lidado bem com a situação e feito um bom trabalho, mesmo ficando em seu lugar. Ronald ficou em silêncio, e apenas disse para ela cuidar de Sua Alteza. Rosetta disse a ele que não era necessário pedir a ela, pois ela sabia o que fazer. Com isso, o irmão mais velho deles se levantou e acariciou a cabeça de Rosetta, dizendo que ela fez um bom trabalho, a fazendo corar instantaneamente. Ela não pôde evitar sua reação, porque esta era a primeira vez em 6 anos que ela tinha sido elogiada. Assim que ficaram sozinhos, Cyril perguntou a ela o que tinha acontecido para ela ter tal reação. Mas quando Rosetta não respondeu, o príncipe amaldiçoado disse a ela que ele também podia fazer isso, acariciando sua cabeça, o que a surpreendeu. Mas em vez de corar como fez anteriormente com Ronald, ela ficou frustrada, porque ninguém simplesmente tocava o cabelo de outra pessoa assim. Cyril perguntou por que ela não gostava do que ele estava fazendo, quando ele achou que ela poderia gostar. Mas ela ainda ficou surpresa com sua gentileza, segurando a cabeça dele e o tratando de novo como seu pet, o chamando de bonzinho e bonito. Cyril perguntou se ela frequentemente dizia as palavras bonito e bonzinho, fazendo ela se lembrar que ele não era mais o seu cachorro. O príncipe acha estranha a sensação de estar acostumado com seus abraços, e ela nota o quanto isso poderia ser perigoso, perguntando a ele se deveria tentar lhe desacostumar, assustando o príncipe. Enquanto isso, Renaud e Ronald tiveram uma pequena conversa particular entre eles, com o mais velho dizendo ao mais novo para confessar o que ele fez. Além disso, Ronald avisou que se descobrisse que Renaud estava mentindo, o faria correr 30 voltas pelo campo de treinamento. Nisso, o mais jovem confessou rapidamente, dizendo que Rosetta queria um cachorro, e então ela trouxe o lobo para casa, com Ronald olhando e perguntando o que mais sua irmã fez. Ele respondeu dizendo que ela atirou no príncipe amaldiçoado, recebendo um soco no estômago, o que logo fez Renaud voltar atrás em sua declaração, dizendo que na verdade, não sabia o que ela tinha feito. Mas o mais jovem tentou salvar sua pele, dizendo que se não tivesse trazido de volta o lobo, ele acreditava firmemente que ele teria morrido lá fora. Mas Ronald conhece o irmão muito bem para ele mentir assim, se lembrando de todas as vezes que seus 2 irmãos arranjaram problemas para ele. Mesmo assim, o caçula insiste que aquilo não era um plano dela, fazendo o mais velho perguntar o que mais ele sabia sobre Rosetta. O mais novo disse que ela mudou, e que também trabalhou muito, então não há necessidade de Ronald desconfiar dela. O mais velho apenas pergunta se ele realmente acredita que Rosetta mudou para melhor, e Renaud admite que sim, informando que ela não causava mais problemas ou incomodava os servos. Além disso, Renaud enfatiza que é por causa dela que o projeto com as pedras mágicas começou, e o barão também trabalhará com Rosetta nessa questão. Ele diz que se Ronald ainda não consegue acreditar, então ele deveria apenas perguntar ao barão pessoalmente, já que Ronald estava bem ciente do que o barão sentia em relação a ela. Dizendo que agora bastava ele respirar o mesmo ar que ela para que ele pulasse de felicidade. Ronald só podia perguntar se ela realmente mudou, notando que o barão realmente parecia estar bastante ocupado no momento, tentando obter um contrato com a empresa que Rosetta apresentou, e estando feliz com isso. Ele achou a mudança em sua irmã bastante interessante, também percebendo que o barão também parecia mais à vontade perto dela. Antes de sair, Renaud disse ao irmão mais velho que não tinha necessidade dele se preocupar com ela, pedindo que a deixasse em paz. Especialmente, porque fazia muito tempo desde que os 3 se reuniram assim. Como Ronald não tinha mais perguntas a fazer, Renaud decidiu sair primeiro, segurando o estômago, onde Ronald o tinha socado. O irmão mais velho ficou em silêncio, pensando em como algo tinha mudado enquanto ele não estava em casa, o fazendo decidir que deveria prestar mais atenção a partir de agora. No dia seguinte, Rosetta estava ocupada escovando o cabelo de Cyril, com Ronald a observando silenciosamente do sofá. Finalmente, ela não aguentou mais e perguntou ao irmão se ele tinha algo para dizer, mas o mais velho disse que não, pedindo a ela que apenas continuasse com suas tarefas. Em sua mente, ela achou bem desconfortável como ele parecia observar cada movimento dela, mas deixou isso de lado, já que ela já tinha terminado de escovar o cabelo de Cyril. Assim que terminou, ele se levantou, e ela perguntou se ele queria dormir na cama. Ele respondeu com outra pergunta, perguntando quando ela planejava acordá-lo, e Rosetta respondeu que faria isso em 1 hora, assim eles poderiam dar um passeio mais tarde.
O príncipe herdeiro grunhiu em concordância, e sem dizer mais uma palavra, se jogou em sua cama, o que a fez se perguntar se a cama ainda era dela ou se talvez agora pertencesse a Cyril. No começo, ele somente cochilava nela, mas atualmente, ele também dormia lá a noite toda, já que era mais seguro. Ela se perguntava como a relação entre eles poderia apenas piorar, mas agora ela não consegue acreditar em como o relacionamento deles progrediu para um nível tão confiável. Assim que Cyril adormeceu, Ronald a chamou e pediu que ela se sentasse com ele, perguntando se algo tinha acontecido durante sua ausência na casa. Rosetta respondeu que não aconteceu muita coisa além da situação com Sua Alteza, e agora ela passa a maior parte de seus dias cuidando do príncipe herdeiro. Ela se perguntava se algo que ela não soubesse tinha acontecido, e Ronald concordou, analisando a situação. Isso a fez questionar o motivo da pergunta, mas o seu irmão mais velho apenas sorriu suavemente, e lhe disse que era porque ele só tinha ouvido coisas boas sobre ela recentemente. Vê-lo notar isso a fez se preocupar, e ela diz nervosa que ele não precisaria mais se preocupar, porque a partir de agora ela começaria a viver bem, e Ronald concordou, dizendo que Renaud havia dito a mesma coisa sobre ela. Nesse momento, uma das criadas chegou trazendo uma xícara de chá para a jovem dama, e era bastante óbvio que a criada ainda temia sua senhora, já que o tremor em sua mão era uma prova disso. Mas Rosetta não parece entender por que ela estava tremendo tanto, ao ponto de no final, a xícara cair no chão, deixando a criada se desculpando profundamente por seu erro. Na mente de Rosetta, ela pensa em como que encará-la só pioraria as coisas, então ela disse para ela sair, o que a criada fez rapidamente. Vendo todo o incidente acontecer diante de seus olhos, Ronald comentou que sua irmã realmente havia mudado, e disse que nunca esperou que ela crescesse tanto durante o tempo em que não a viu. Ele também disse a ela que seus pais ficaram felizes em ver esse desenvolvimento, algo do qual ele também está feliz e orgulhoso. Nisso, ela pergunta a ele se ele já tomou sua medicação para hoje, e Ronald se levanta dizendo que ela ainda fala o que pensa, sem filtro algum. Ele se aproxima dela e dá algumas batidinhas na cabeça de sua irmã, a fazendo fazer um bico e Ronald sorrir, vendo como esse velho hábito não mudou nem um pouco. Mais tarde naquela noite, os resultados da análise de sangue de Rosetta chegaram, e segundo Nanabe, de acordo com os monstros usados para os testes, se o monstro absorver o sangue dela, ele terá mais força e seu cérebro funcionará mais rápido. Ela também explicou que a concentração do poder no sangue da jovem é tão alta, que mesmo uma gota, poderia curar feridas graves rapidamente. Além disso, seu sangue cheirava doce para eles, então uma vez que sentem o cheiro, é muito provável que a persigam, sendo atraídos pelo sangue. Em termos mais simples, o sangue dela é tanto um supertônico quanto um chamariz para os demônios. Isso fez com que Renaud entendesse por que os demônios a perseguiam quando a viam, enquanto Ronald comentou em como ela sofreu muito com isso quando era mais jovem. Falando em correr, Rosetta se lembrou de que Sua Majestade também correu até ela, e ele disse que era porque ela cheirava doce. Nanabe acrescentou que como Sua Majestade tem sangue de demônio correndo em suas veias, é natural que ele também seja afetado. Afinal, os ancestrais de Cyril foram os primeiros demônios a pisar em território humano, onde se casaram com os humanos que amavam e tiveram filhos. As crianças que nasciam dessa união, como um híbrido entre humano e demônio, possuíam força e inteligência extraordinárias. Mesmo entre elas, uma se destacou. Essa criança sabia o quão poderosa era, e decidiu que a única posição adequada para ela era o trono, o que ela conseguiu alcançar com o tempo. Esse híbrido foi o primeiro imperador da família Idris, mas durante a batalha pelo trono, ele acidentalmente matou o guerreiro espiritual que protegia a família imperial. E assim, a maldição de uma alma cheia de ressentimento foi lançada no imperador. Em uma noite de lua cheia, o espírito do lobo possuiu, e ele foi amaldiçoado a se transformar em um lobo, matando o seu único amor. No início, o imperador pensou que passar pela noite de lua cheia seria o suficiente, mas não parou por aí. Na primeira vez, ele continuou como lobo por 15 dias, mas com o tempo, ele não sabia quantos dias lhe restavam vivendo como humano, e os tempos como lobo se prolongavam. No final ele sucumbiu a se tornar um lobo completo, morrendo pelas mãos de seus próprios filhos. Foi a partir daí que o verdadeiro problema começou em sua família. Ao longo das gerações o sangue desapareceu, e a maldição parou de ser passada pelos seus descendentes. E isso, até Cyril nascer. No momento que Cyril nasceu, a maldição aconteceu novamente, deixando o jovem lutando por 15 dias toda vez que se transformava em um lobo. Pensando nisso agora, Rosetta percebe que ele poderia acabar como o primeiro imperador se a maldição não for quebrada, e há uma grande chance de que ele se transforme completamente em um lobo. De acordo com Cyril, o sangue de Rosetta deveria ajudar a retardar esse processo. Ela então lhe disse como ele costumava vê-la como uma peça deliciosa de carne, não fazendo muito tempo, e também notou como ainda há momentos em que ele a olha com uma expressão faminta, embora a frequência seja muito menor que antes. Ronald finalmente falou, dizendo que se Sua Majestade realmente quisesse voltar à sua forma humana, ele precisaria da ajuda de uma bruxa para fazê-lo. Ele então se virou para Nanabe,
perguntando se não houve progresso em sua busca pela bruxa referida por Rosetta. Mas a resposta foi que eles ainda não haviam encontrado uma bruxa especializada em purificação, já que isso levaria algum tempo. Ele reforçou a procurarem melhor, pois o tempo já estava se esgotando, e todos só puderam responder em silêncio. Nesse momento, Rosetta os tranquilizou, sabendo em sua mente que uma bruxa desse tipo apareceria em breve, no máximo em uma semana, quando Liliana finalmente apareceria na história. No dia seguinte, Ronald voltou para a capital imperial, mas antes de partir, ele disse a Sua Majestade que o veria novamente no aniversário de Rosetta, sua cerimônia de maioridade. Mas ao contrário do primeiro dia, em que sua resposta foi direta e fria, desta vez foi uma resposta mais suave. Quanto a Renoa, ele ficou ocupado em seu quarto com um baú de vinho, já que um dos supervisores tinha se descuidado. Enquanto isso, Nanabe ficou no ducado, continuando em sua sala graças às suas pesquisas. A cada dia que passava, Cyril ficava mais dócil, o que resultou nos servos se acostumando com a sua presença. Mesmo que as coisas tenham mudado um pouco ao seu redor, eles ainda estão vivendo uma vida pacífica. Rosetta desejava que dias como esses continuassem, mas era apenas um pensamento esperançoso. Mas não demorou muito para que Cyril começasse a agir de forma estranha. Desta vez, ele continuou mordendo a mão de Rosetta, para sua irritação, enquanto ela o avisava para não mastigar sua mão daquele jeito, mesmo que ele estivesse com fome. Acontece que ela decidiu diminuir suas porções, porque estava preocupada com a saúde dele, mas ela não sabia que ele ficaria mastigando sua mão dessa forma. Isso a levou a tentar lhe dar uma alternativa, e tentou dar a ele um grande osso para mastigar, mas Cyril ignorou completamente o objeto. O pior de tudo foi quando ele começou a arranhar a tapeçaria e a destruir o lugar, de tal forma, que Rosetta se viu obrigada a falar com uma voz firme para ele parar, o ameaçando com sua aura. Assim, ainda haverá muitas mudanças na história e que Rosetta descobrirá em breve.